Senhores, bom dia. Bom dia a todos que estão presentes. Bom dia a quem está me assistindo pela TV Cresce ao vivo. Olha que legal, né? Terça-feira de manhã, são agora 9 horas, todo mundo aqui acalorado para assistir uma palestra, né? Palestrante também dormindo aqui um pouco. Se o palestrante gaguejar, cochilar, não achem estranho não, viu? Gente, vamos lá. Primeiramente, novamente, bom dia a todos. Obrigado pela recepção. Sempre faz mais de um ano que eu já estou ministrando essa palestra aqui no Cresce, várias delegacias. Sempre digo que eu sou muito bem recebido no Cresce, até esse mês aqui teve Quarta Nobre, também fiz o agradecimento e sempre vou fazer esse agradecimento, né? O Cresce não é minha casa, eu sou advogado, não sou corretor, mas aqui eu me sinto praticamente em casa. Obrigado a todos vocês. E o tema locações residenciais, já há algum tempo que foi bem solicitado, né? Eu fiz essa palestra com um resumo a todos os questionamentos que vinham ao meu escritório de corretores, imobiliárias que a gente assessora, né? Então, praticamente um resumo de várias questões pertinentes que sempre nos procuram. Uma coisa que é sempre importante eu estar falando, e eu costumo sempre falar isso para as pessoas, que geralmente quem não está nesse ramo dia a dia da advocacia, quem não tem esse dia a dia no judiciário, tem uma impressão um pouco equivocada do direito. Por quê? Às vezes vocês acham que o direito é 1 mais 1 é igual a 2. Não, não é. Isso aqui não é exata. Isso aqui é humana. Então, às vezes, acontece muito, a gente traz um tema aqui e a pessoa, não, peraí, mas eu já vi diferente aqui. Não, mas isso aqui não é possível que um juiz julgue dessa forma. Gente, eu já vi cada coisa aqui que eu tenho vontade até de pular da janela. O negócio é complicado. Então, isso aqui é mais ou menos a regra geral que eu vou trazer para vocês. Certo? Agora, foi pro judiciário, cara, tudo é possível, é o mundo de Oz. Tudo pode acontecer nessa balbúrdia aqui. E vamos começando nossa brincadeira aqui com locações residenciais, depois dessa introdução, não está mudando o slide, acabou de mudar? Legal. Da aplicação da lei de locações, né? Da onde, onde você vai aplicar a lei de locações? Pois, como estamos tratando de locações residenciais, locações comerciais também, locações por temporada, o que você vai aplicar? É a lei do inquilinato, a lei 8.245 de 91. Gente, um minutinho só para quem está tirando foto, eu também vou disponibilizar no final aqui o e-mail para quem quiser me mandar e eu envio todos esses slides, tá ok? Mas se quiserem tirar foto, também à vontade. Tira foto do palestrante, o palestrante é bonito. Vamos lá. A lei de locações, ela que vai regulamentar a lei de locações. Beleza, o professor descobriu a América. Nem sempre, pois nós vamos ver no artigo 1º da lei qual que é a aplicação. A locação de imóvel urbano regula-se pelo disposto nesta lei. Então, o que vai se regulamentar pela lei de locações? A locação de imóvel urbano. O imóvel rural, você já exclui nessa brincadeira aqui. O imóvel rural, você vai excluir. Até eu lembro que eu fiz aqui uma entrevista como é que chama? No Cresce Esclarece, acho que foi, falando sobre locações de temporada, né? E teve um internauta que questionou a locação de imóvel rural por temporada dentro da lei de locações. Cara, você não vai aplicar a lei de locações no imóvel rural. Agora, o que é o imóvel rural? O imóvel rural não é porque ele está lá numa zona agrícola, necessariamente que ele vai ser um imóvel rural. Você vai entender o que? A destinação do imóvel. Destinação do imóvel. Não é porque um imóvel ele está no meio de uma zona que passa água, esgoto, tem várias casas perto, na cidade, que ele vai ser também um imóvel urbano. Até teve uma época que eu trabalhei na parte tributária de IPTU, ITR, que acontecia o quê? Há imóveis que eles estão no meio do mato, recebe IPTU e ITR. Tem muito disso. Só que só pode ter um, você não pode ter os dois, só um que vai cair. E você vai entrar com anulatória, vai entrar com consignatória, vai brigar com o fisco para acabar com essa patifaria, mas sempre tem isso daí. Então, o imóvel urbano, primeiro ponto, imóvel urbano que nós vamos aplicar aqui. Continuam regulamentados pelo Código Civil e pelas leis especiais, ou seja, a lei já está excluindo essa aplicação de algumas outras situações. O que vai estar excluído da lei de locações? Locações de imóvel da propriedade da União, Estado, Distrito Federal, município, autarquias e fundações públicas, ou seja, imóveis das pessoas jurídicas de direito público. O Estado, ele pode estar fazendo a locação de um imóvel? Pode. Nada impede da União fazer a locação de um imóvel terra pública, correto? Porém, se ela fizer essa locação de um imóvel terra pública,
não vai ser pela lei de locações, pois aqui nós não estamos falando de direito civil, estamos falando de direito administrativo. É um outro ramo do direito, vai demandar uma outra legislação específica. 2. Das vagas autônomas de garagem ou de espaço para estacionamento de veículos. Se você vai fazer a locação de uma vaga de garagem, o que é a primeira coisa que você vai olhar? Convenção do condomínio. Convenção do condomínio, gente, é soberana. Convenção do condomínio é soberana. Essa convenção do condomínio falar que não pode ter locação de vaga de garagem, não vai ter locação de vaga de garagem, não tem o que você fazer. Não tem, acabou. Não, mas eu quero alocar minha vaga de garagem, é minha. Não vai querer lá pra lá, não dá, não tem como. Tendo previsão na convenção do condomínio, você vai para o Código Civil para as especificações. Você não vai fazer uma locação de vaga de garagem com aplicação na lei do inquilinato. Não vai. De espaços destinados à publicidade. São os outdoors, né? Aquele espaço de publicidade. Tem gente, às vezes, que quer alocar um espaço de publicidade para o cara fazer um outdoor, um desenho e quer aplicar a lei de locações. Não, Código Civil, legislações especiais. Em a parte, hotéis, hostels, residências equiparados, assim considerados aqueles que prestam serviços regulares e seus usuários. E como sejam autorizados a funcionar, ou seja, vai fazer a locação num quarto de hotel, legislações específicas, né? Vai fazer locação de um quarto de pousada, não vai aplicar a lei do inquilinato, mas isso também é uma coisa mais específica, né? Não é o nosso dia a dia, não é o dia a dia de uma imobiliária. E arrendamento mercantil em qualquer modalidade, também não vai aplicar a lei de locações. O que geralmente acontece, principalmente quem trabalha, quem talvez está me assistindo na TV Cresce, que tem imóvel lá em Santa Isabel, que tem imóvel mais para Mogi das Cruzes também tem, vai ser a questão da alocação de imóvel urbano. O imóvel urbano e o imóvel rural. O imóvel rural, gente, é aquele que é destinado a cultivo para sustento da família. Então, basta você estar numa zona que você tem árvorezinha, passarinho, você tem que plantar, você tem que se dedicar à agropecuária, você tem que se dedicar, então, a fazer cultivo de animais. Você vai se dedicar a uma atividade agropecuária, exclusivamente agropecuária para sustento ou produção. Então, a ilha é um imóvel rural, independentemente de ele estar numa zona urbana ou não. E se recebe IPTU e ITR, é um ou outro, não é os dois que você vai pagar. Prosseguindo, não há aplicação no Código de Defesa do Consumidor. Nossa, a professora aqui descobriu a América, descobri mesmo. Por quê? Há muitas imobiliárias que, infelizmente, as pessoas chegam e falam assim, não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor porque a lei de locações é uma lei específica. O cara não sabe nem o que ele está falando. Gente, para a gente entender se há ou não há aplicação do Código de Defesa do Consumidor dentro de uma relação de locações, a gente primeiro tem que entender o que é uma relação de consumo. Por quê? O CDC ele vai abarcar relações de consumo, vai abarcar só o que for relação de consumo. Mas a gente tem que entender o que é uma relação de consumo. A relação de consumo é quando a gente tem um consumidor e um fornecedor. Ponto. Quem é o consumidor? O artigo 2 da lei vai trazer esse conceito para mim. Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Palavrinha-chave, destinatário final. Ou seja, ele vai consumir um produto ou serviço como destinatário final. Eu comprei 10 unidades desse microfone aqui para usar no meu trabalho. Eu sou o destinatário final? Sou. Eu comprei para eu mesmo estar usando. O Cresce comprou um monte desses microfones para utilizar aqui nas palestras. Ele é destinatário final? Então o Cresce ele é consumidor. Agora, eu tenho uma loja que eu vendo microfone. Eu comprei aqui um lote deles para revender. Eu sou destinatário final? Então não sou consumidor. Esse é o primeiro ponto para você entender quem é o consumidor. É quem adquire e utiliza um serviço, um produto, como destinatário final. É a última pessoa que vai utilizar. E eu tenho que ter também um fornecedor. Olha lá, fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição, comercialização de produtos ou prestação de serviços. Ou seja, para você ter um fornecedor, você tem que ter alguém que realiza todas essas atividades, ou algumas delas, de exportação de produtos ou serviços, de forma habitual. Então, você tem que ter um requisito chamado habitualidade para você ser um fornecedor. Suponhamos da seguinte forma, Joãozinho construiu uma casa, levantou lá, comprou um terreno, chamou uma empreiteira, construiu uma casa, levantou e vendeu. Ele é fornecedor daquele bem? Ele não chega a ser fornecedor, porque ele fez isso uma única vez.
Agora, Joãozinho, ele é dono de uma construtora e toda vez ele vai, compra imóvel, compra terra, levanta imóvel e vende. Compra terra, ele vive disso. Ele faz isso com habitualidade. Aí sim, ele chega a ser fornecedor. E a pessoa que adquire chega a ser consumidora. Então você tem que estar presente nos dois requisitos. A pessoa que recebe, ela é destinatária final. E a pessoa que fornece, ela faz isso com habitualidade. Agora vamos lá para a parte imobiliária. A relação inquilino e locador, ela é uma relação de consumo? Não chega a ser uma relação de consumo. Por quê? Primeiro, você não está falando de uma situação de consumidor e fornecedor. Eu locador, eu não sou fornecedor de nenhum produto. Simplesmente, eu tenho um imóvel, eu estou destinando ele para moradia. E você vai utilizar mediante remuneração. Se não seria locação, seria comodato. Correto? E o inquilino, ele é consumidor? Não, ele está se utilizando um serviço, mas só que ele não está se utilizando de algo com fim comercial. Então, o primeiro ponto que você vai tirar, não é uma situação com finalidade lucrativa, comercial. Acaba sendo comercial pelo nosso dia a dia, que trabalha com imobiliária, mas a relação de locações, ela não é uma relação assim puramente comercial. É uma relação de locação, é diferente, é bem diferente. Agora, e nós temos uma legislação específica para regulamentar. Então, tem um princípio jurídico que vai dizer o quê? A lei especial, que é a lei de inquilinato, vai tirar a lei geral. Agora, e a relação inquilino com imobiliária? Aí já pode começar a ficar um pouco diferente. Porque a imobiliária, ela já começa a entrar no parâmetro de fornecedor. Ela já começa a fazer o serviço de administração de uma forma habitual, uma forma comercial. E o inquilino, aí ele pode começar a ser olhado como consumidor. Então, vejam, inquilino, locador, você não tem relação de consumo, você vai excluir. Inquilino com imobiliária, você já começa a aproximar essa relação de consumo. Um exemplo que teve, eu sempre cito esse exemplo, foi ótimo, quando teve, se eu não me engano, uns anos atrás aqui, que foi proibido cobrar taxa de emissão de boleto, né? E tinha muita imobiliária que cobrava taxa de emissão de boleto. Tinha muito imobiliário que cobrava isso do inquilino. O que aconteceu? Muitos inquilinos ingressavam com ações judiciais e conseguiam reverter esta cobrança. Olha que maravilha, com fulcro no direito do consumidor. Então, é uma coisa que pode acontecer. Relação imobiliária com proprietário. Geralmente é um contrato de administração. O contrato de administração não é uma relação de consumo. Porém, nada impede que alguma cláusula que esteja desfavorável ao proprietário possa ser revertida com base na relação de consumo. Aí são coisas que, na cabeça do ser humano, gente, não dá para imaginar o que vai sair. Porque acontece? O cara tá lascado, o cara precisa resolver o problema dele. O que ele vai fazer? Ele vai procurar um advogado. Advogado é uma raça também que não tem o que fazer, começa a procurar pelo em ovo de onde que eu vou fundamentar um caso. E a gente acha brecha para tudo. Ou seja, você me der 15 minutos aqui, eu exponho uma tese convincente para todo mundo que não cabe aplicação de consumo entre locador e entre proprietário e imobiliária, e mais 15 minutos eu faço ao contrário, eu convenço todo mundo aqui que cabe. A gente joga para os dois lados. Então, dá para você prever o que vai acontecer? Não, não dá para você prever o que vai acontecer. E, para demonstrar que eu não estou ficando louco, só um pouquinho, eu trouxe aqui até uma decisão, um tribunal aqui para vocês verem, que não sou eu que estou dizendo, que cabe alguns casos a relação de consumo, mas os tribunais também já disseram. Nesse caso aqui, ó, ementa, consumidor, contrato de administração imobiliária, incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, cláusula de fidelização, desvantagem exagerada ao proprietário, nulidade de pleno direito, inteligência do artigo 51, inciso 4 do CDC, a relação jurídica estabelecida por administradora imobiliária entre a sociedade empresária imobiliária ou o proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos de qualidade de tal relação expostos no Código de Defesa do Consumidor. Gente, o que acontece? O que os tribunais entenderam? Que a relação que você tem entre proprietário e você, ela pode ser embarcada pela relação de consumo. Porque o contrato de administração, ele não é um contrato de adesão, é um contrato de adesão. Você não vai ficar debatendo, você não vai sentar com o proprietário e vai ficar debatendo cláusula, ó, vamos colocar isso aqui, vamos colocar aquilo. O proprietário não vai vir com o advogado dele, você com o seu, e ficar os dois debatendo cláusula contratual. Ó, aluguei seu imóvel, tá aqui, assina, não é assim? Tem proprietário que nem lê o que tá assinando, né? Já pega, assina e fala, ó, depois você me manda uma cópia que eu não quero ler, tô com preguiça, eu não dormi.
o Corinthians não ganhou, graças a Deus, então eu não quero ler, E acontece muito. Então, o contrato de adesão, por ser um contrato de adesão, ele vai ter cláusulas, ele terá cláusulas que talvez sejam desfavoráveis ao proprietário, ou seja, o consumidor. Estando tendo cláusulas que sejam desfavoráveis, ele vai pedir a anulação destas cláusulas, ok? Prosseguindo aqui. Prazo para locação. Tá vindo aqui tudo de uma vez. Vamos lá. Prazo para locação. A locação, gente, ela pode ser ajustada a qualquer prazo. Ah, mas não tem 30, 36 meses? Sim. É um prazo que a lei dá por conta da denúncia vazia. Mas não é o prazo que você tem que fazer. Existe uma disposição na lei do consumidor que vai prever esse prazo pela denúncia vazia, mas não é este prazo que você tem que observar. Você pode fazer locação pelo prazo que você quiser, contanto que ele não seja eterno, ele não pode ser perpétuo. Você não pode falar que a locação é feita sem prazo determinado de forma perpétua. Isso não. Ela tem que ter um prazo. Porém, esse prazo, você faz o prazo que você quer. Você faz o prazo que você quer. Eu já vi locações já de prazo de 3 meses. Já vi. Locação prazo de 3 meses. O proprietário quer locar por 3 meses, o inquilino aceita fazer ficar por 3 meses, fechou, fez uma locação. Por temporada, não, locação residencial, normal, bonitinha. Então você faz o tempo que você quiser na locação. Agora, precisar de vênia conjugal, ou seja, eu preciso da autorização da minha esposa para estar locando um imóvel? Geralmente, não. Só se o prazo for maior que 10 anos, que é o que fala o artigo 3 da lei do inquilinato. Se a locação for maior de 10 anos, o prazo for mais do que 10 anos, aí sim você vai precisar da autorização da esposa. Senão, um só pode já estar assinando o contrato. Agora, uma vez aconteceu comigo não, né? Aconteceu no meu escritório. O rapaz foi me procurar, a locação ia fazer por 15 anos, porém a esposa dele estava em coma. E o dono da imobiliária chega para mim e fala o quê? Ah, vamos fazer aí mesmo, ele assina que dá nada. Dá nada e depois meus honorários ficam mais caros. O que é o ideal fazer aqui? A pessoa está impossibilitada de fazer? Vai ter que fazer por decisão judicial. Nada de querer tirar da cabeça do danada, pague uma procuração. Não, vamos fazer a coisa certa para não ter uma futura anulação desse contrato. E você ser responsabilizado solidariamente por perdas e danos. Você pode ser, aí você faz a locação de qualquer jeito, visando dinheiro rápido, não quero dinheiro, aí tem que meter a mão no bolso para indenizar os outros. Então, o que é o certo? Está impossibilitado? Faz uma ação judicial, com decisão judicial, para você fazer o quê? Para você poder ter autorização para alocação de imóvel. Nada de fazer as coisas da cabeça. Certo? Prosseguindo. Locação com prazo determinado. Lembrando que a locação tem prazo determinado? Tem prazo determinado, bacana. E quando encerra esse prazo determinado? Isso aqui todo mundo sabe, mas tem muita gente que me pergunta. Encerrou o prazo determinado, fala 36 meses. Encerrou os 36 meses. As partes não sentaram para rediscutir se vai renovar o contrato ou não. O que acontece com o contrato? Acaba? Rasga? Joga fora? Despeja o locatário? Renova-se automaticamente nas mesmas condições, só que sem prazo determinado. Ah, eu posso fazer o reajuste do aluguel quando eu vou fazer a renovação? Pode, para adequar ele ao mercado, correto? Contanto que você atenda às regras do bom senso. Uma vez eu tive um caso, esse foi bem bacana. O cara pagava, não lembro, acho que era R$500 de aluguel por aí, e o preço comercial na região estava para R$800. O cara que subiu o aluguel dele para R$1.500. Você está despejando o cara, você está triplicando o aluguel dele. Você está renovando, mas só que você está triplicando, você está saindo fora do bom senso. Você está fazendo o quê? Indiretamente você está despejando o cidadão. Está falando o que para ele? Ou você agora triplica o seu aluguel, ou, benção, cai fora do meu imóvel. É um despejo indireto isso daqui. E o cara conseguiu entrar com uma ação e ajustar o aluguel para 700 pau. Então, quando vai renovar, bom senso na renovação do aluguel, por favor. Nada de o imóvel é meu, eu peço quanto que eu quero. Não, pede quanto quer nada. Não é assim também. O prazo para locação, o imóvel não poderá pedir o locador não poderá pedir o imóvel. Vamos lá.
Tô com uma locação prazo determinado. Prazo determinado. Ela não venceu e não foi prorrogada por prazo indeterminado. Prazo determinado. Bacana. Durante esse prazo, o locador não pode pedir o imóvel. Isso está previsto na lei de locações? Está previsto na lei de locações. Mas por que está previsto? Porque o legislador está protegendo o direito real de posse. O direito real de posse. Se o inquilino ele está na posse do imóvel, o direito de posse do inquilino ele sobrepõe o direito de propriedade do locador. Ou seja, vale mais o direito de posse do inquilino, nesse momento, do que o direito do proprietário. O proprietário não tem que mandar nada. O inquilino ele tem que usar, gozar, dispor e fruir do imóvel. Ele só não pode dispor, isso é uma coisa do proprietário. Mas ele pode usar o imóvel à vontade, contanto que ele atenda às exigências e às regras. Aqui você entra numa situação. O locador, ele tem direito de vistoriar o imóvel quando ele quer? Tem. Aí chega o locador e fala assim, fulano, amanhã eu tô passando imóvel para dar uma olhada. Pois não, vamos lá. Aí ele vai, olha o imóvel. Tem essa rachadura aqui no teto, isso aqui não tava aqui antes, viu? Ó, parede aqui, você pintou a parede aqui com uma tinta que não é souvenir. Opa, não posso falar nome de marca, né? Ah, já falei. Essa parede você não pintou com a tinta que eu queria. Essa parede aqui tá mal pintada. Aquelas picuinhas que a gente já sabe, né? Coisa mais chata que eu vejo, né? Inquilino sai de imóvel, o locador quer falar da pintura. Aí chegou outro inquilino, que a primeira coisa que ele vai fazer? É pintar de novo o imóvel. Bobeira isso daqui. Mas tudo bem. Aí pega as picuinhas, vai embora, chega no dia seguinte, falando, eu esqueci que eu tinha que ver uma coisa que eu tô passando no seu imóvel pra olhar. Ah, o inquilino, gente boa, não, pois bem, vem aqui. Vai, olha aqui, olha uma rachadura no azulejo, uma teia de aranha, acha ruim, fala que vai notificar, volta. Aí chega no dia seguinte, fulano, tô indo aí pra olhar o imóvel de novo. Faz isso 7 vezes durante a semana. Tá certo isso, gente? Ah, eu sou proprietário, não posso fazer? Peraí, mas você tá turbando a posse do inquilino. O inquilino tem direito de posse, esse direito de posse dele tem que ser prezado, tem que ser zelado. Você não pode ficar conturbando a posse do inquilino toda hora eu vou lá ver o imóvel. Pô, o que é isso daqui? Eu já vi isso acontecer, o cara entrou com a ação de interdito proibitório e ganhou. Ganhou, ainda o proprietário teve que indenizar para deixar de ser besta. Porque não pode ficar toda hora perturbando a posse do inquilino. Uma vez que o inquilino tem a posse do imóvel, cara, respeita a posse do cara. Você só vai fazer coisas que sejam necessárias. Eu tô em imóvel locado, que eu vou falar para vocês, até hoje eu nunca fui lá ver como é que tá. Não quero nem ver, que eu sei que o cara deve ter detonado imóvel. O locatário, ele pode devolver o imóvel durante o prazo? Pode. Então, vejam, o inquilino não pode, o locador não pode pedir o imóvel durante o prazo, mas o inquilino, ele pode estar devolvendo, pagando a multa contratual. Todo mundo que está aqui sabe fazer cálculo de multa? Todo mundo sabe? Bom, tem gente em casa, vou ter que explicar. Como é que você vai fazer o cálculo de multa aqui? Tem gente em casa aqui, para quem não sabe, está em casa me assistindo aqui. Você vai fazer pelo proporcional ao tempo faltante. Então, se eu tenho, por um exemplo aqui, um aluguel de R$1.000, a multa contratual são 3 aluguéis, suponhamos que faltam 10 aluguéis, um contrato de 36 meses. O que você vai fazer? Vai dividir o tempo, o valor, pelo tempo do contrato. Quanto que é o valor? São R$3.000, não são? 3 aluguéis vezes R$1.000, R$3.000. Vai dividir esses 1.000 por 36, porque é o tempo do contrato. Então você sabe que cada mês a multa vai ser proporcional a um valor tal. E o resultado multiplica pelo tempo faltante. Então o que eu fiz lá a conta? R$1.000 vezes 3, R$3.000 a multa cheia. Divide por 36 meses, 83,34 é o valor de cada mês que está faltando. E você pega, faltam 10 meses, 83 vezes 34, 833. É o valor da multa. Você que está me assistindo em casa pela TV Cresce, é assim que você vai fazer o cálculo da multa contratual. Isso aqui todo mundo aqui que está aqui sabe? Não, sim. Não, sim. Então, bacana. Então valeu a pena ter falado. Você vai fazer isso, vai pegar então, tem o valor da multa cheia é tanto, é R$3.000. Divide pelo tempo de contrato, você vai ter, cada mês a multa vai valer tanto. E quanto tempo vale de contrato? Quanto tempo falta para o contrato? Faltam 10 meses. Então, pega o valor de cada mês e multiplica pelos meses que estão faltando. Você vai chegar ao cálculo da multa rescisória. Ok? Facinho aqui. Prosseguindo. Aqui eu tenho um questionamento que sempre dá problema. Transferência do inquilino pela empresa gera multa? Aí você tem um problema. Locatário veio trabalhar em São Paulo.
locou um imóvel por 36 meses, mas foi transferido ao Rio de Janeiro 10 meses depois, tendo que encerrar a locação. A multa chegou uma vez lá no escritório lá, do imobiliário, ô doutor, mas espera aí, o cara é médico, o cara foi transferido para trabalhar lá onde que era, em Santa Catarina. Eu quero cobrar a multa desse cara, ele não me notificou tudo, mas eu quero cobrar a multa desse cara que eu vou tomar preju. Mais uma vez que eu falo, às vezes a gente cresce tantos olhos em querer ganhar dinheiro, quero ganhar dinheiro, que esquece que a indenização sai mais cara, né? Então, quando você tem uma situação dessa, o locatário, ele está trabalhando, e ele não foi porque ele quis, mas porque a empresa transferiu ele para um outro lugar e não dá mais para ele morar lá, gente, não vai pagar multa. O locatário ficará dispensado da multa se a devolução do imóvel decorrer de transferência pelo seu empregador privado ou público para prestar serviços em localidades diversas daquela com o início do contrato, se notificar por escrito o locador com prazo de, no mínimo, 30 dias de antecedência. Então, o inquilino ele tem que notificar o locador ou a administração imobiliária, né, no caso, com 30 dias de antecedência. Ó, daqui 30 dias, a minha empresa me transferiu, eu não vou mais estar aqui, portanto, quero encerrar o contrato. Se ele cumprir esses requisitos, beleza, cara, não tem multa pro cara, não tem multa, devolve o depósito para ele, tudo bonitinho, não tem discussão. Não adianta querer espernear, mas ele não deu pra... Não, tem que devolver e não tem discussão. Agora, se ele não cumpriu o prazo de aviso, se ele não notificou a imobiliária, aí você já pode querer cobrar uma multa do cara. Tem cara que chega num dia e fala, ó, tô indo embora amanhã. Aí você vai ter que pagar a multa. Você tem que me dar um prazo de 30 dias. É o bom senso que a lei pede. Aí as pessoas me perguntam assim, professor, mas como é que funciona com a questão da prova? Ele não tem que ter um documento da empresa, ele não tem que ter nada que comprove isso? Vejam, é interessante que você sempre peça um documento da empresa, mas você não pode começar a contar o prazo da apresentação de algum documento. O prazo de 30 dias vai contar do dia que ele te notificou. Eu notifiquei você hoje. Daqui 2 semanas eu te mostro um documento da empresa, cara, vai valer da minha notificação. Não vai querer estender para quando te apresentou. E se eu não quiser pedir nada, nenhum documento, eu acredito na palavra dele, tá limpo. Descontando que o seu cliente, né, o locador, ele também concorde com a sua atitude, tudo bem. Geralmente você vai pedir, mas para mostrar para o proprietário que você está observando tudo bonitinho, que senão também, né, aqui acaba sendo uma válvula de escape, né? Qualquer um que quiser encerrar a locação sem multa, acaba se utilizando isso daqui, mete um louco aqui e vai embora. Então não é assim. É sempre bom você pedir um documento que comprove que ele realmente está sendo transferido por necessidade de trabalho. Porém, o prazo vai começar a contar da notificação, não do dia que ele te apresentou os documentos. Prosseguindo, distrato, a gente adora fazer distrato abre novas possibilidades, aquele cliente que não te paga, vem outro que paga ou que não paga também, distrato é muito legal. O distrato, então, é a rescisão contratual, né? O que fala o artigo 9? A locação também poderá ser desfeita por mútuo acordo. O que é mútuo acordo? O acordo. Trocar ideia, bate-papo, o que você fala pro cara, vem cá, vamos trocar uma ideia aqui, fazer uma reunião, vamos resolver essa piroca aqui, vamos resolver esse problema aqui, tranquilo. Aí, aqui pode ter uma rescisão sem multa contratual? Pode, tranquilo, aqui acontece muito isso. Chega lá um inquilino e fala, olha, eu tô aqui 2 meses no seu imóvel, mas eu não tô feliz aqui, então você não me falou que tinha uma feira aqui na frente da minha casa, não falou, mas você não falou que a feira começava a trabalhar 3 horas da manhã, você falou que ela começava a trabalhar às 6. Aquelas discussões bestas que às vezes tem, né? Besta não, né? Tem uma feira na porta da sua casa, ver se é legal. Mas assim, ele até teria direito o locador de cobrar uma multa, teria, mas ele fala, não, vamos fazer o seguinte, vamos encerrar isso aqui numa boa, eu aceito que você sai daquele imóvel, você não precisa me pagar a multa. Quando se fala em acordo, gente, as partes são livres para fazer o que quiserem, contanto que não tomem atitudes ilegais. Contanto que eles não acordem coisas que sejam ilegais, vocês fazem o que vocês quiserem. Abre mão de multa, dá prazo suplementar, faz o cara ficar mais 6 meses sem pagar aluguel, dá um dinheirinho pro cara ainda pro cara sair de lá e procurar outra casa. Você faz o que você quiser no acordo, contanto que o acordo seja aceito por ambas as partes.
Acordo não é eu forçar o outro a fazer isso. É vício de consentimento, tema da minha outra palestra da Quarta Nobre, tá? Não percam, vocês estão na TV Cresce. Você vai ver vício de consentimento. Porém, estando todo mundo de acordo com o que está fazendo, acordo está válido, não tem discussão. Segundo, em decorrência de prática de infração legal ou contratual. Vejam, prática de infração legal ou contratual. Eu tive duas situações dessa daí bem legais. Uma delas, a pessoa alocou um apartamento e o proprietário descobriu que ele estava comercializando drogas naquele apartamento. O cara estava se utilizando, inclusive, no apartamento de 2 quartos, o cara pegou um dos quartos, ele fez uma estufa lá dentro para criar papoula. Ele fez bonitinho lá, colocou umas luzinhas verdes, coisa que nem eu imaginava que podia ser feita. E estava comercializando lá. Bateu polícia, tudo. Opa, infração legal. Vamos despejar esse cara aqui, rescinde o contrato. Outra coisa que também bem legal que acontece, infração contratual. Contrato de locação não prevê para vocês que você tem que, com o inquilino, ele tem que manter silêncio, não pode conturbar os vizinhos, né? Então, isso também tem que ser observado. Você pode multar o inquilino? Deve multar o inquilino que está fazendo barulho, que não está aguentando. Tem que multar. Como você também pode rescindir o contrato dele. Eu tive um caso também de um casal, né? Casal com 3 filhos, que eles alugaram um apartamento. Os apartamentos acho que tinha 6, 7 por andar, não lembro, eram bastante, um corredor até largo. Legal. E o menino gostava muito de andar de skate. O menino adorava andar de skate. Até eu, né, na minha infância, eu gostava de andar de skate, cair, me machucar toda hora, era legal. Porém, ele gostava de andar de skate não na área assim própria disso, ele gostava de andar de skate no meio dos corredores. E nos horários, bom, mas nem que se fosse 3 horas da tarde, né? Mas o cara, às vezes 9 horas, 10 horas da noite, estava lá com o skate, passando no meio dos corredores. Pensou que legal? Você assistindo a novela da Globo, Jornal Nacional, aí tá passando lá. Não tem sossego, não tem sossego. E eles foram gentilmente convidados a se retirar do imóvel mediante oficial de justiça, que eles foram até o final para brigar que não iam sair do apartamento. Foram despejados. Porque isso causa rescisão contratual. Você tem que ter o dever de urbanidade. Inclusive, na própria convenção do condomínio, fala que você tem que respeitar o silêncio. Não está no contrato, mas está na convenção. Então, você está desrespeitando até a convenção do condomínio, que ela tem força de lei dentro do condomínio. Então, que você está com uma infração legal. Desrespeitou o contrato, desrespeitou a lei, desrespeitou alguma coisa, despeja este cara. Até dá menos problema. Em decorrência de falta de pagamento de aluguéis e demais encargos. Aí fala, professor, mas peraí, você não pagar aluguel não é uma infração legal? É, mas só que a lei determina um outro procedimento de despejo quando ele é pela falta de pagamentos. Ah, mas eu tenho que esperar pagar, tenho que esperar atrasar 3 aluguéis, tem que notificar, protestar. Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Atrasou despejo no cara. Atrasou um aluguel, tinha que pagar no dia 30 de agosto, dia 1º de setembro não pagou? Despejo no cara. Pode despejar. Ah, mas e se ele quiser pagar? Vai purgar a mora no processo. Vai pagar o aluguel com juros, correção, multa e honorários advocatícios dentro do processo. Não tem conversa. Faz isso 1 mês no cara e vai ver se o cara vai atrasar o 2º mês. Melhor até que mandar para protesto, gente. Atrasou, o cara começou a atrasar reiteradamente, fala assim, eu vou dar um susto nesse cara, mete o despejo nele. Aí quando ele vai para pagar, já tá assustado o boleto, tá tudo, não vai conseguir pagar. Fala, ó, tem um processo aqui. Tem processo correndo de despejo. Pô, você é isso, você é aquilo. Bacana, eu sou tudo que você tá imaginando, minha mãe também. Mas vai lá pagar no processo. Vai ver se o cara vai ver se o cara atrasa o 2º mês. Duvido. Não, apesar que tem gente que é fogo mesmo, né? Para a realização de reparações urgentes determinadas pelo poder público que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário no imóvel, ou podendo, ele se recusa a consenti-las. Alguns anos atrás, eu lembro que foi uma situação muito engraçada. Eu estava dormindo, moro lá no Alto da Moca, para quem não sabe. Estava deitado, assim, era 10 horas da noite, minha cama tremeu, balançou. O que aconteceu aqui? Tremeu. Aí quando fui de manhã, teve um terremoto lá no Chile que afetou aqui no Brasil. Eu falei, que legal, terremoto no Brasil, eu nunca vi na minha vida, vou morrer feliz agora. Só que lá algumas casas da região da Moca, que são umas casas antigas, tiveram vários danos à estrutura. Algumas casas tiveram que ser interditadas, graças a Deus a minha não. Mas algumas tiveram rachaduras graves. E alguns contratos de locação foram encerrados por conta disso. Teve que ter uma reparação urgente do poder público lá,
que danificou sério algumas estruturas e o locatário não podia ter gente lá. E tinha locatário lá e ia fazer o quê? Vai ficar discutindo com o cara? Não, mas eu não tenho culpa disso. Tá, ninguém tem, força maior. Rescinde seu contrato por força maior. Tchau, rescinde a locação e acabou. Prosseguindo. Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação do locador para reaver o imóvel será de despejo. Isso daqui é lógico que é um slide mais focado para o jurídico de vocês, não para vocês, né? Mais focado para o jurídico, mas é só para vocês terem uma noção. Não importa como você vai tirar o cara do imóvel. Você vai tirar o cara do imóvel por uma ação de despejo. A diferença é que existem dois tipos de despejo. Despejo por falta de pagamento e o despejo ordinário. Por isso que eu falei que a lei ela dá uma diferenciada nos critérios de infração legal e falta de pagamento de aluguéis, por conta disso. Você tem um despejo de falta de pagamento que ele tem algumas situações mais próprias, o despejo ordinário, que ele vai correr um pouco mais moroso. O despejo de falta de pagamento, ele deveria pelo menos ser um pouco mais célere, né? Aí, o aluno me pergunta assim, professor, quanto tempo demora um despejo de falta de pagamento? Resposta, você está bem com Jesus? Está bem com Buda, com Krishna, Oxalá? Está bem com todo mundo? Porque isso daqui depende muito. Morte do locador. Cara morreu. Em caso de morte do locador, proprietário, a locação transmite-se automaticamente aos herdeiros, princípio de Saizine. E é o que fala o artigo 1572 do Código Civil. Aberta a sucessão, o domínio e a posse da herança transmite-se desde logo aos herdeiros legítimos e testamentários. Então, assim, morreu o proprietário do imóvel. O que acontece com a locação? Encerra? Não. Transmite automaticamente aos herdeiros. Aí você tem lá no seu escritório, lá, se imobiliário, a seguinte situação. Chega, aconteceu comigo já, chega um dos herdeiros e fala assim, ó, fulano morreu. Ah, sua responsabilidade começa a partir do momento que você sabe da morte, né? Você não sabe da morte, você não sabe nem o que está acontecendo. Morreu, bacana, você já criou responsabilidade. Você sabe que o cara morreu. Chega um cara e fala assim, nós somos 3 irmãos, o senhor sabe, né, gente, 3 irmãos, mas os meus outros 2 irmãos autorizaram que eu receba o aluguel e passe para eles. Aí do cara, às vezes, a cara de pau chega e fala assim, eu sou inventariante. Primeiro, você é inventariante? Cadê a certidão de inventariante? Você tem que ter isso. E você também, que vai fazer o controle da administração. Cadê o documento que prova que você é inventariante? Ah, está no processo. Tudo bem, traga para mim. O processo é público, então seja bem safado. Espera aí, deixa eu abrir o site do TJ aqui, deixa eu ver, o processo é público? Está em segredo de justiça? Não está, então vou buscar aqui. O processo é digital, eu posso imprimir aqui, vamos lá. Não tem nada. Se ele for inventariante, aí você tudo bem, você pode passar direto para ele, porque o inventariante ele é responsável pela administração dos bens de espólio. Você pode passar o aluguel para ele sem discussão nenhuma. Faz um aditamentozinho só no contrato, junta a certidão de inventariante, acabou, show. Não é inventariante porcaria nenhuma e nem inventário safado quis abrir, porque ele sabe que tem que pagar advogado e não quer pagar. É o que mais acontece. Você vai fazer o quê? Ah, mas eles autorizaram os outros 2 herdeiros ao receber. Não, peraí. Cadê um documento dos seus irmãos autorizando você a receber? Ah, não tem. Legal. Eles querem fazer mesmo? Vamos fazer o seguinte, vamos aditar este contrato. E no aditamento todos eles irão assinar. Autorizando. Se tiver assinado bonitinho por todos eles, fechou. Eu aceito aqui fazer pagamento para você. Não vai fazer isso não. Por quê? Que um mora em Sorocaba, não quer vir para São Paulo, a outra falou que não quer saber de dor de cabeça, então vai ficar só comigo mesmo. Ah, amigão. Aí vem aquele questionamento para você, corretor. Você assume o risco? Você compra o risco do cara? Você vai comprar? Por quê? Se você fizer o pagamento, vai na conversa dele, faz o pagamento, amanhã aparece um herdeiro e fala assim, por que você está pagando para ele, sendo que o seu herdeiro também se autorizou? Cadê a minha autorização? Beleza, tiozão. Reembolsa tudo que você pagou para ele, reembolsa para o outro herdeiro. Depois entra com uma ação contra o cara que foi safado, mas você vai primeiro ter que tirar do seu bolso para dar para o herdeiro que você lesou. Você vai comprar o risco? Não, né? Qual que é a medida que você vai fazer? Consignação em pagamento. Vai depositar em juízo. Tenho confusão a quem pagar. Eu não sei para quem que eu tenho que pagar. Não estou certo para quem eu tenho que pagar.
deposita em juízo, vai depositando mensalmente o aluguel em juízo e deixa que eles se matem para saber quem que vai acontecer. Sua obrigação está sendo feita. Deposita em juízo. E o legal da consignação, tem gente que me xinga quando eu faço consignação. Fala, pô doutor, mas eu tenho que pagar você para pagar para a parte? Para evitar que você tenha um futuro prejuízo. Então, é a consignação em pagamento, gente. Fez a consignação, arrolou os herdeiros, eles que se matem para saber quem quer receber, quem tem que receber, e eles que se virem. Enquanto isso, todo mês vai lá, a guia judicial vai pagando aluguel para o juízo. Você está isento de responsabilidade nesse caso. Joia? Separação do casal de inquilinos. Um casal efetuada a locação por 30 meses e redige um contrato em nome de ambos. A separação desses. Tal fato encerra a locação. Isso é uma coisa que acontece bastante, né? Casal aluga lá em nome de ambos, tudo. Ou às vezes até em nome de um. E o outro sai do imóvel. Teve a separação, teve o divórcio. E às vezes a imobiliária quer fazer o quê? Aditamento do contrato. Tá certo, tá certo. Qualquer coisa diferente que aconteça, cara, adita o contrato. Adita que você, pelo menos você está corrigindo, está evitando qualquer problema. Uma coisa que eu falo do contrato, toda e qualquer previsão, toda e qualquer situação que você preveja na sua bolinha de cristal, no seu tarô, nos seus búzios, e você sabe que vai dar bucha, preveja no contrato. Para que você vai correr o risco de ter dor de cabeça futuramente? É que a gente gosta de correr risco, a gente é brasileiro, a gente gosta de ter fortes emoções, mas preveja no contrato, para evitar. Agora, se eu não prevejo no contrato, o que vai acontecer? Eu vou aplicar a lei. Não está no contrato? Vamos ver o que a lei fala. A lei vai falar que não encerra a locação continua em nome do cônjuge que permanecer no imóvel. Isso a regra vai se aplicar ao casamento, união estável, divórcio, separação de fato. Então, eu tenho um casal. Não importa o nome de quem que está o casal, mas eles eram casados. Um saiu do imóvel, o outro ficou. A locação fica em nome do outro. É interessante aditar? Poxa, se é. Adita o imóvel. Mas, poxa, eu não estou nem sabendo que eles terminaram. O que eu vou fazer? Vai permanecer. E a conta, quem que vai pagar? Aí nós vamos ter uma discussão. Eu entendo que os dois têm que pagar. Eu entendo que a responsabilidade é solidária dos dois. Ah, mas a locação não está no meu nome, está no nome do safado do meu marido que foi embora de casa. Tá, mas você está no imóvel. Você está no imóvel, você que está usufruindo da locação. E pela lei de locações, eu entendo que você é responsável, solidário com ele. Então, a conta vai para o nome dos dois. Ah, eu não sei no nome dele. Aí é outra história. Você não sabe o nome da pessoa que está lá, é outra história. Mas você tem meios para descobrir, não tem? Lógico que tem. Tranquilo. Mantém a pessoa também como cobrança e cobra as duas. Aí a mesma regra se apresenta ao casamento, união estável, divórcio, separação de fato. Vejam, negócio de ação de separação não existe mais. Ação judicial de separação não existe mais. Agora você pode entrar com divórcio diretamente. Então você não tem mais separação, você entra com ação de divórcio. A separação é a separação de fato. Eu estou aqui morando junto com a minha esposa, a gente não faz o divórcio, mas eu saio de casa ou ela sai de casa. A gente está separado, mas não foi uma ordem judicial de separação. Uma coisa diferente. Agora, essa discussão aqui, que são os tempos modernos, né? Nós temos aqui muitos tempos modernos, e está se abrindo margem para como é que se chama? Para a união homoafetiva. Está se abrindo margem à união homoafetiva. E aí pergunta-se, um casal de homossexuais, uma situação dessa, eu vou aplicar essa mesma norma? Aqui entra-se em discussão. Por quê? Por mais que são direitos iguais, eles têm que ser reconhecidos como direitos iguais, a Constituição Federal proíbe casamento de pessoas do mesmo sexo. Então não há como ter união estável. A pessoa fala assim, união estável homoafetiva. Esta relação não existe. Existe a união homoafetiva, mas não é a união estável homoafetiva, porque a união estável é um instituto jurídico que pode ser convertido em casamento. Se o casamento de pessoas do mesmo sexo não pode existir, como é que você vai admitir uma união estável que pode ser convertida em casamento? Não tem como. Então é uma relação autônoma, uma união homoafetiva. Aí você vai entrar nessa discussão aqui. Por analogia, entende-se que cabe essa mesma aplicação dessa regra. Porém, há ainda algumas discordâncias disso daqui, mas aqui é pano para manga. É mais para vocês terem essa noção se caso aparecer na empresa de vocês, que agora está virando moda isso daqui. E quem fala é o artigo 12, né? Em caso de separação de fato, separação judicial, divórcio, dissolução da união estável, a locação prosseguirá automaticamente com o cônjuge ou companheiro que permanecer no imóvel.
Por isso que eu digo analogia. Se a pessoa permanece no imóvel, a locação prossegue automaticamente em nome dela, quem tem que pagar a dívida? Quem está no imóvel. Eu até entendo o seguinte. Eu tô casado. Eu fico até esse mês aqui no imóvel, saio e mando minha mulher catar coquinho. E ela fica no imóvel aqui. Aí ela, muito inteligente, para de pagar o imóvel. Sabe que a pessoa, quando é vingativa, fala assim, não, vou dar uma lição nesse cara aqui. Vou parar de pagar o aluguel, que ele vai pagar a conta. Eu fico responsável pelos aluguéis até o dia que eu morei no imóvel. Depois disso, assumi ela. É uma discussão que dá para ter também. Mas isso tudo, gente, não é 1 mais 1 é igual a 2, não. Viu? Isso daqui não é exatas. Isso aqui não é exatas. São entendimentos que podem ser reformados. Exoneração do fiador. Fiador pode se exonerar? A fiança é um contrato autônomo, acessório vinculado ao pacto locatício. Até interessante falar isso porque a fiança, gente, ela não é um contrato de locação com fiança. Você tem 2 contratos, o contrato de locação e o contrato de fiança. São 2 contratos separados, porém, eles são no mesmo documento muitas vezes, né? Porque é uma regra que você tem um acessório e você tem um principal. Qual que é o contrato principal? Locação. Qual que é o contrato acessório? O de fiança. Se o contrato principal morrer, o que acontece com o acessório? Morre junto. Mas o acessório é um contrato autônomo, ele não é um contrato igual. Então você tem 2 contratos. E o fiador ele pode notificar o locador que ele está se exonerando na fiança, ficando responsável por 120 dias da notificação. Incumbe ao inquilino o quê? Uma nova garantia. E se o cara não apresenta uma outra garantia? Aí você tem uma situação bem interessante. Fiador notificou, falou, daqui 120 dias eu não estou exonerado da fiança. Bacana. Passou 120 dias, inquilino não conseguiu outra garantia. O que nós fazemos com ele? Primeiro notifica, né? Sim. Não, primeiro você não notifica. Primeiro você vê o que o proprietário quer fazer. Porque às vezes compensa mais você deixar a locação sem garantia. Agora vocês vão querer me bater. Não percam, no final da aula eu vou explicar por quê. Eu tenho um imóvel meu alugado, eu não tenho nenhuma garantia no imóvel. Inclusive, quando eu comprei o imóvel, eu fiz a proprietária devolver a garantia para o inquilino. Eu não gosto de garantias locatícias, vocês vão ver logo por quê. Mas, se ele quiser deixar sem garantia, pode também. Por que não? É um acordo. As partes são livres para fazer como querem. Agora, se ele exige a garantia e não foi feita a garantia, o que acontece? Infração contratual. Pode haver a rescisão pelo distrato com consequente despejo ordinário. Porque ele tinha que ter uma nova garantia, não apresentou a nova garantia. Ok? Prosseguindo. Aí você vai me perguntar assim, pô, mas que garantia que tem que apresentar? Aí vai de acordo. O proprietário pode exigir, não, eu quero uma garantia igual àquela que a gente tinha. Quero outro fiador. Ah, não, me contenta em ficar aqui com depósito. Aí vai o que tem, só não pode exigir uma coisa a quem? Chegar um fiador e falar assim, não, agora eu quero seguro fiança. Quem no Brasil consegue seguro fiança? Difícil. Aí também, superior não, né? Obrigação do proprietário notificar o inquilino para compra e venda nas mesmas condições. O imóvel, direito de preferência. Então, assim, eu quero vender um imóvel. Meu amigo aqui quer me pagar 200 mil reais naquele imóvel. 200 conto, hein? Quero ver. À vista. Vai me pagar à vista. 200 mil à vista. Vai nada que você não tem dinheiro. Você vai me pagar 50 mil reais em dinheiro, 50 mil num carro lá que ele tem, uma Ferrari lá que vale 200 mil reais, vai passar por 50, os outros 100 ele vai fazer o financiamento pelo banco. Bacana. Só que o imóvel, quem é inquilino é ela. Eu tenho que notificar ela para falar o quê, ó? Tô vendendo imóvel por 200 mil, quer comprar? Não. Não é assim. Eu tenho que mostrar o quê, ó? Tô vendendo imóvel por 200 mil. Ele vai me pagar 50 mil em dinheiro e 50 mil num carro e os outros 100 financiamento bancário. Você quer? É assim que você tem que fazer. Você tem que mostrar as mesmas condições do inquilino. É lógico que, na prática, o inquilino não vai descobrir quais são as condições, né? Só se o cara que está comprando for um boca aberta e quiser se prejudicar também. Não tem como. O inquilino não vai descobrir. Mas o correto é, se ele descobrir, dá problema. Porque você tem que passar as mesmas condições. Agora, o cara descobriu. Ele descobriu. Eu passei aqui para ela que era 200 mil em dinheiro, não passa as condições, e ela descobriu, falou, pô, pera aí,
Ele não me passou as condições, ele não falou que tinha um carro na parada, não falou que era só 100 mil em financiamento, eu pensei que eu ia ter que financiar 200 mil, não estou sabendo, vou entrar com uma ação para anular. Ela pode fazer isso? Ela pode fazer isso. Só que o que acontece? Se ela fizer isso, o que o juiz vai receber? Beleza. 200 mil, a senhora vai comprar nessas condições? Não. Então o que você está fazendo no judiciário? Toma litigância de má fé para deixar de ser besta. Provocou o judiciário sem fundamento. Você está querendo fazer o quê? Vingancinha? Vai tumultuar aqui? A gente não tem quase nada para fazer. Um cartório com 5 funcionários tem 20 mil processos para cuidar. A gente mais um aqui, com a gente buscando. Então, se o inquilino for acionar o judiciário, aí ele vai ter que comprar o imóvel. Não tem conversa. Ele vai ter que comprar. Nada de fazer aventurinha porque acha que tem direito, eu quero indenização de danos morais. Todo mundo agora quer danos morais de tudo. Então, não é assim que funciona. O adquirente poderá manter a locação dos mesmos moldes. Apenas se transfere a titularidade do bem e a condição de locador. Então, eu comprei o imóvel, eu posso manter as mesmas condições da locação. Só vai transferir a titularidade. O adquirente poderá notificar para desocupação em 90 dias. Ou seja, e igual direito se aplica na promessa de compra e venda, resolvendo-se perdas e danos se o negócio não vingar. Então, eu comprei um imóvel, eu posso ou não manter a locação. Ou posso manter nos mesmos moldes, ou notifico o inquilino e falo assim, velhão, tu tem 90 dias para sair fora do meu imóvel aqui. Agora, no compromisso de compra e venda, também pode acontecer. Não saiu a escritura definitiva, mas saiu o compromisso de compra e venda. Gente, compromisso de compra e venda, 100% deles são revertidos em venda? Não, né? Não. O cara fez o compromisso de compra e venda, o que em seguida ele tem que fazer? Vou no banco fazer o financiamento. Bacana. E o banco não aprova o financiamento do indivíduo. Ah, que bacana. Só que ele já despejou o locatário. Ele notificou o locatário para desocupação em 90 dias e o locatário saiu do imóvel. E aí, como é que você resolve isso? Perdas e danos. Aí o corretor entra nessa parada junto de perdas e danos? Depende a sua atuação. Se você foi corretinho seguindo os trâmites legais, sua parte você fez. Agora, se você nem observou nada, foi imprudente, negligente e fez o cara sair do imóvel assim antes, você vai responder conjunto pelas perdas e danos. Pode ter certeza disso. Você vai entrar na parada. Certo? Agora, sempre que se pode fazer isto, o adquirente não poderá notificar para a desocupação se ou seja, ele não pode fazer esse direito dos 90 dias se tratar de contrato com prazo determinado. Contrato com prazo determinado. O contrato tem prazo para terminar. Tiver cláusula de vigência em caso de alienação, ou seja, além de ter o contrato com prazo, tem uma cláusula falando assim, se o imóvel for vendido, ele não vai haver o direito de desocupação. E essa cláusula estiver averbada na matrícula do imóvel. Vejam que se eu estou gritando eu não estou louco. Eu estou gritando porque a lei dá que os 3 requisitos devem estar juntos e simultâneos. Se tiver só um deles, pode notificar que o cara vai ter que sair do imóvel. Tem que ser os 3 requisitos simultâneos. Por isso que eu estou gritando não estou fazendo exercício focal, estou dizendo que tem que ser os 3 requisitos juntos. Tem o contrato com 36 meses, está em vigência o prazo, tem a cláusula de vigência e está averbada a matrícula do imóvel, coisa que ninguém faz isso, que ninguém quer gastar dinheiro com isso, né? Beleza, aí não pode exercer o direito de desocupação. Se não, pode desocupar. Me fala, quem tem essa cláusula averbada na matrícula do imóvel? Ninguém, né? É caro para fazer registro, né? Prosseguindo. Ação de despejo. Eu adoro essas ações de despejo. Ação de despejo, gente. Falta de pagamento. Isso aqui, volto a dizer, é mais um complemento para o jurídico de vocês, né? Que já sabe disso de cor e salteado, pelo amor de Deus. Mas, para aquele cidadão que me pergunta, doutor, isso aqui demora muito? Tá aqui a sua resposta. Como é que funciona o trâmite de uma ação de despejo? Primeiro, distribuição. O que é a distribuição? A gente faz uma petição inicial, que não é uma cartinha para o juiz, é um trabalho científico, e faz a distribuição no fórum, ou seja, o sorteio para uma das varas daquele fórum, né? Sorteado. Ô, doutor, mas caiu na primeira vara, pô, você não podia mandar para a segunda, velho? Lá tem escolha, eu distribuo. É o fórum que manda. Caiu na vara.
O juiz recebe a inicial, faz o quê? Olha, vê se está tudo certinho. Está tudo certinho? Ah, tem um negócio aqui que está estranho. Autor, emende a sua inicial, complemente as custas processuais, às vezes está faltando custa, esclareça uma coisa aqui que para mim está dúbia. Ele pode mandar ainda o autor emendar a inicial por alguma razão. Está tudo certinho? Beleza. Prazo para contestação, cite-se. Recebe, manda para o cartório vai fazer a citação, ou seja por carta, seja por oficial de justiça, vai mandar para o correio, manda para a parte tem que receber aquela citação. Ah, a parte não recebeu a citação. Beleza. Volta para você falar onde o cara está, o que você quer fazer e vai citar de novo. Enquanto o cara não citar, o processo não anda. Citou. Da juntada da citação dele no processo, conta-se 15 dias para fazer contestação. Ah, mas ele vai contestar o quê? Direito de defesa. Todos têm direito de defesa no processo judicial. Você não pode fulminar esse direito só porque aparentemente o cara está errado. Senão viraria um processo inquisitório. Não é o caso aqui no Brasil. Então o que ele vai falar na defesa dele? Sei lá, vai falar que a batata assou e ele não foi retirado do forno, estourou e explodiu a cozinha. O cara fala, fazer o quê? Já tive cada alegação esdrúxula, mas ele pode fazer qualquer falácia que tiver na mente dele, mas ele pode fazer uma contestação. Da contestação, às vezes o juiz abre para autor manifeste sobre a contestação do réu, a famosa réplica. Daí ele nunca faz isso, mas a lei autoriza, ele pode chamar para uma audiência de conciliação ou para designar provas, tem essa possibilidade, e só no final ele dá sentença. Aí fala, beleza, julgo procedente, decreto despejo. Daí abre-se o prazo para a desocupação do imóvel. Ainda que a parte tenha apelado, eu posso fazer execução voluntária, pois o recurso não tem efeito suspensivo. Daqui, quanto tempo demorou? 1 ano e meio. Você está sendo legal, 1 ano e meio? Eu tive caso de idoso que demorou 1 ano e meio. E é idoso que tem prioridade, viu? Gente, às vezes pode dar 3 meses. Eu já vi isso aqui sair em 3 meses. Já vi sim. Não é nenhuma falácia, mas geralmente daqui a 1 ano e pouco, dependendo da vara. Às vezes dá, dependendo do fórum, que eu não vou falar qual que é que isso aqui está sendo transmitido ao vivo. Se não tivesse câmera eu já falaria. Isso daqui seria em 2, 3 anos. Já vai acontecer 2, 3 anos. O cliente todo dia, doutor, o cara não está pagando aluguel. Doutor, o cara não está pagando aluguel. E o que eu posso fazer com o cara não está pagando aluguel? Vou lá dar um tiro nele? Não posso? Ah, mas eu posso cobrar os aluguéis dele? Pode. A gente vai cobrar toda essa conta dele. Pergunta, ele tem dinheiro para pagar a conta? É nos autos do mesmo processo, tá? Isso aqui depois vira para execução. Aí tudo aquilo que está em aberto, no mesmo processo vai ser cobrado. Aí tá, o cara tem dinheiro para pagar a conta? O cara já está devendo aluguel. Vocês acham que ele vai ter dinheiro para pagar a conta? Não vai. Sabe o que vai acontecer com esse dinheiro que estava aberto? Tchau. Tchau. Parabéns, você tomou um preju. Gente, quem trabalha com locação, um preju você toma. Não tem como. Falar, não, trabalho aqui com locação e nunca vou tomar um preju. Para, né, cara? Um preju você vai ter que tomar. O que a gente tem que fazer é diminuir o preju. Aí fala assim, mas eu tenho garantia, tenho fiador. Beleza. Aí o fiador também não tem dinheiro. Ah, mas o fiador, ele deixou aqui um imóvel calcionado no processo. Parabéns, você acabou de cometer um crime de dupla garantia. Ainda vai tomar um processo penal para deixar de ser besta, porque garantia é uma. Não pode ter 2 garantias no processo. Se eu tenho um fiador, o fiador lhe dá o imóvel dele como calção, eu tenho 2 garantias, eu tenho a fiança e eu tenho calção. Pega o imóvel de terceiro, a verba na matrícula do imóvel, pronto, você tem uma garantia legal, o cara não pode mais vender o imóvel. Agora, eu tenho um fiador, você coloca lá que ele tem um imóvel que ele está apresentando, você não pode dizer que ele está apresentando como garantia. Senão você tem 2 garantias no processo, daí é crime. Nunca deu problema. Parabéns, seu santo está forte, uma hora pode dar problema e você não vai gostar. Nunca deu problema em 20 anos, parabéns, teu santo está forte, cara, está fazendo muito ebó, está forte. Volta para cá. O que você tem que fazer? Ele apresenta um imóvel para demonstrar que tem patrimônio. Você só vai colocar isso, mas esse imóvel que ele apresentou não quer dizer nada. Se ele quiser alienar este imóvel, ele pode e não vai dar problema nenhum para ele. O que a fiança te traz de benefício? Basicamente nenhum. Mas eu tenho a garantia de 3 meses. Parabéns. Você tem 3 meses você tem 3 meses de depósito para reverter isso daqui. Passou 1 ano e meio. Seu preju foi maior ainda. Então, não tem por onde. Um preju, você acaba tomando.
Onde que eu entendo que o seu prejuízo é menor? Quando a locação não tem garantia. Aí o prejuízo é menor. Por quê? Distribuição, a lei me autoriza a fazer um pedido liminar para desocupação em 15 dias. Então o juiz recebe a inicial, não tem garantia, desocupa em 15 dias. Ou ele vai indeferir, o processo segue normal, ou ele vai deferir e já vai expedir mandado de desocupação. Inquilino, saia do imóvel. Depois você contesta, mas primeiro você vai sair do imóvel. Quanto tempo demora isso daqui? Às vezes 30 dias. O que compensa mais? Você querer aqueles benditos 3 meses de garantia e tomar um prejuízo de 1 ano e meio, ou não ter garantia e tomar prejuízo de 1 mês? Prejuízo você vai tomar de qualquer jeito, cara. O que você prefere? Se ele quiser sair, né? Não, se ele quiser não, ordem para desocupação. É ordem de desocupação, você vai ser citado, sai em 15 dias. Não saiu, volta com força policial, vai botar todos os seus móveis na rua. Então não tem conversa, é sai ou não sai ou não sai. Deixa eu perguntar pro final, tá? Que senão o pessoal me bate aqui. Senão depois o pessoal de casa me bate. É que eu gosto mesmo assim. Mas vamos lá. Então, a liminar de desocupação em 15 dias. Daí, teve a distribuição. Gente, se você parar para pensar nisso daqui, não tem garantia na locação, a melhor garantia que tem. Não ter garantia. Por isso que eu disse. Eu comprei o imóvel, eu fiz o locador devolver a garantia. Porque eu sei que se o cara atrasar, eu meto despejo com liminar de desocupação. Ah, mas espera aí. O cara atrasou 1 ano e meio. O cara atrasou o aluguel 1 ano e meio. Tem 3 meses de garantia. Já não quebrou a garantia? Isso é uma divergência de interpretamento jurisdicional. Há juízes que entendem que sim, a dívida está maior do que a garantia, perdeu-se a garantia. Porém, a maioria dos juízes em São Paulo entendem que não, porque está prevista a garantia no contrato. Então, o contrato tem garantia, por mais que a dívida esteja maior. Ah, Paulo, mas eu já vi juiz dar liminar mesmo com garantia porque a dívida estava grande. Então, o que eu acabei de falar. Vai do entendimento do juiz que estiver com o seu processo na mão. É um risco que eu não acho que vale a pena você correr. É que o proprietário gosta de garantia, porque o que ele faz com o depósito? Já gasta, né? Você fala para o infeliz, você não pode gastar este depósito. Aí o inquilino fala assim, eu preciso devolver, eu quero que você me devolva o depósito. O que ele faz? Arruma um monte de picuinha para querer abater, né? Eu tive uma proprietária que ela fez exatamente isso. Tinha que devolver o depósito. Ela falou, pô, mas eu não tenho dinheiro, eu já gastei o dinheiro. Eu falei, velho, se vira, você tem que devolver, a gente orientou que você tem que manter. Não, mas vem cá, essa casa aqui ele não pintou com a tinta que eu queria, ó. Ó, aqui, ó, o caninho aqui atrás não tá pintado, como é que eu faço? Vou ter que mandar pintar isso daqui. Começou a pegar tudo quanto é picuinha para querer tirar dinheiro do coitado. Lógico que o cara entrou com processo e ganhou dela, né? Não tem o que fazer. Mas proprietário, quando quer meter o louco, pelo amor de Deus. E a fundamentação disso está no artigo 59 da Lei de Locações. Conceder-se-á liminar para a desocupação em 15 dias, independentemente da audiência da parte contrária, desde que prestada a caução no valor equivalente a 3 meses de aluguel, nas ações que estiverem por fundamento exclusivo, a falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37, por não ter sido contratada em um caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente do motivo. Ou seja, não tem nenhuma garantia, você faz uma caução de 3 meses de aluguel para garantir. Você está falando, o que é a caução? Você está pagando, mas você vai levantar depois. Pega 3 meses de aluguel, deposita, fala, juiz, estou tão certo que eu estou correto, estou tão certo que eu estou correto é bom, né? Estou tão certo que isso aqui, que eu estou no meu direito, que ó, tá aqui 3 meses de garantia, que pode ser revertido em perdas e danos para o locatário se eu estiver errado. Então tá aqui. Aí sai, no final da locação, você pega esse dinheiro, recebe ele com atualização monetária e tudo mais. Que ele vai ficar correndo, vai ficar sendo atualizado no juízo. Certo? Então, eu entendo geralmente mesmo que esse daqui é o melhor tipo de garantia que tem. É lógico, você tem que fazer a sua poupança. Você tem que fazer a sua poupança. Não tenho garantia. Tem aquele imóvel, deixa 3 meses depositado para você poder fazer a caução, deixa 3 meses guardadinho, bonitinho, ou tem uma poupança girando para isso. Vai entrar com despejo, 1 mês atrasou, entra com despejo, já pede desocupação e deixa o cara se espernear. Ah, o cara pode alegar no despejo que ele tem família, que ele tem não sei o quê, que ele tem criança pequena, ele pode alegar tudo isso? O cara pode alegar o caramba que ele quiser. O problema é que não rola. Quando você está no despejo de falta de pagamento, quando você está execução de IPTU, quando você está dívida de condomínio, você pode espernear o quanto você quiser, cara.
Pode falar, não, mas eu tenho criança pequena, pode... É dívida, vai pra rua. Não tem como, não tem o que fazer, não tem argumentação. Porém, inquilino, quando quer espernear, vai pra Defensoria Pública e esperneia, não tem como. Gente, tá aqui os meus contatos. Quem quiser me adicionar em Facebook, WhatsApp, visitar meu site, quem quiser um material daqui, pode mandar aqui no e-mail, que eu tô passando aqui o material, ok? Abrindo para as perguntas, agora sim. Doutor, há um tempo atrás, bom dia, eu fazia informação comercial para uma imobiliária e ele colocava vários para serem entrevistados. Eles davam garantias solidárias, não é? O inquilino, o fiador. Isso ainda hoje é possível? Da garantia solidária, como assim? Quem dava a garantia solidária? O locatário. A imobiliária solicitava para eles 2 inquilinos, 2 fiadores, um tinha imóvel, o outro a própria pessoa, né? Não. Não. Inquilino que vai ter que morar no imóvel. A garantia é uma só. Como eu falei, 2 garantias é crime. Como é que eu vou ter 2 fiador? Um fiador só. E eu imaginava que ele fazia isso porque era o costume que ele era bancário. Ah, sim. Em banco ele foi trazendo isso para mim, mas isso é uma não... coisa que eu falo para todo mundo. A prática comercial, ela vai dando certo até o dia que você tem um problema. O dia que você der um problema, você vai falar, nossa, eu fiz isso há 20 anos e nunca deu problema. Parabéns, você achou um cara mais esperto que descobriu que estava errado, levou para o judiciário, agora se lascou. Encerra. Não, mas tem cara que é cabeça dura, que fica insistindo no erro direto. Normal. Rogério Torres Albuquerque, que nos acompanha ao vivo via Facebook, pergunta, o primeiro ano de vigência, o locador paga a multa integral? No primeiro ano de vigência, ele vai pagar a multa proporcional. Qual que é a câmera que me pega aqui da TV Cresce? Essa daqui no meio, né? Cada ponta. Essa daqui? Ó, no primeiro ano de... Eu vou chegar aqui bem perto de você para falar, tá? No primeiro ano de vigência, ele vai pagar o aluguel, multa proporcional normal, independente se tiver no primeiro, no segundo, terceiro ano. A multa proporcional ao tempo faltante. O cálculo é normal, como eu passei aqui. Bom dia, doutor. Bom dia. É o seguinte, eu tenho um caso, né, que está acontecendo agora, que o inquilino não pagou boleto e fez o depósito direto na conta do proprietário. E o proprietário está me acusando de que eu não pedi o imóvel para ele desocupar por falta de pagamento. Nessa situação, o que eu posso fazer? Olha, que Complicou. problema. Complicou. Que problema. Primeiro, fica alinhado com o seu jurídico, você vai precisar dele. Uhum. Todo mundo aqui tem que ter um jurídico bem alinhadinho com vocês, porque você vai precisar do seu jurídico. O que vai acontecer aqui? Eu vejo duas situações. O inquilino, ele vai entender que ele fez o pagamento do aluguel, o boleto. Agora, por que ele não pagou o boleto? Ele vai ter que demonstrar que ele estava impossibilitado de pagar o boleto. E por que ele fez o depósito na conta do proprietário? Isso aqui é tudo coisa que ele vai ter que demonstrar. E talvez tenha alguma situação que não chegou ao seu conhecimento. Exato. Como ele tem a conta do proprietário? Ele ligou para o proprietário passou. Isso. Então foi autorizado. Então o errado da história é o proprietário, não é você? Sim. Então é meio complicado de falar. Vai ter que levantar bem esse caso, porque o proprietário, se o proprietário autorizou essa transferência, o proprietário tem que te pagar a sua taxa de administração. Sim. E o pagamento feito uma vez de diferente do contrato não vai modificar a cláusula do contrato. Isso, inclusive, deve estar previsto no seu contrato. Sim. Agora, vai saber o que aconteceu, vai depender muito do caso concreto. Mas eu acho que se ele pediu a conta do proprietário, que se ele depositou na conta do proprietário, ele pediu o proprietário a conta, ele concordou. Então, o errado é o proprietário que descumpriu o contrato, não você. E o mesmo contrato de prestação de serviço que tem comigo, no caso. Exatamente. Porque isso impede que ele interfira na minha administração. Exatamente. Ele interferiu totalmente. Então, até consigo fazer um processo contra ele também. Consegue, notifica ele. Que ele fez, que ele destratou. Só que se você também notificar ele, você fica com um cliente descontente, né? Não seria o caso, não. Então notifica ele. Dá para deixar. Manda ele se lascar, notifica ele. Dá para dar um susto. Doutor Paulo Henrique faz. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. 2 semanas atrás, eu tive um caso. Uma psicóloga, filha de fazendeiro, vereador e advogado no interior de São Paulo. Rapaz. O pai dela, pelo que ela fala, tinha 8, 10, 15 imóveis, não sei. O pai dela era coroné?
Não. Não, você sabe, só não te cortando, eu tive um caso lá, uma vez a pessoa queria processar um cara lá no Maranhão. Quando eu fui ver, a ação era milionária. Aí quando eu fui ver, o cara era coronel lá no Maranhão. Eu falei, eu? Eu não, minha vida vale isso não, cara. Não, é no interior de São Paulo, mas eu não vou divulgar a cidade. Bom, resumindo, tinha um imóvel num bairro nobre com preço minúsculo. O aluguel era 1.500, com o pacote ficou 2.300. Foi negociado por 2.300. Ela, ingenuamente, sem me... Eu também não... Não, ela enviou um imóvel rural do pai dela. E eu levei os documentos para a proprietária e tal. A renda dela era de 6.840. 2.300 vezes 3 dá 6.900. Então, as duas perguntas... Tem proprietário que se ele pede 3 vezes os 1.500, que era o aluguel, e tem proprietário, já me falaram isso, que pede o triplo dos 2.300, que era o pacote, com condomínio e IPTU. Então, a primeira pergunta é essa. E, quando foi negado um imóvel rural por causa de uma lei que eu não sei qual que é, eu questionei com a proprietária como ela tem 10, 8, 20 imóveis, o pai dela pode enviar um IPTU de um imóvel, quer dizer, um imóvel urbano, perdão. A proprietária falou, não, minha advogada não quer, tal, e foi cancelado o negócio. Vamos para a primeira pergunta, que está mais simples. A segunda eu vou pedir para você repetir, que eu não entendi muito bem. Primeira pergunta. Tá. Depósito dos valores dos aluguéis, ponto. Ah, que tem encargos, tudo. Não, é o valor dos aluguéis, os 3 aluguéis. Independente se tem mais 1.000 de IPTU, de tudo, não. É o valor dos 3 aluguéis. Independente dos encargos que sejam. A lei fala, o depósito pode ser do valor dos aluguéis. Acabou. Qual que é a sua segunda pergunta? Não, desculpa. O salário dela tinha que ser dos 1.500 de aluguel, vezes 3, ou do pacote com condomínio e IPTU, que dava 2.300 vezes 3? Então, desculpa, eu não entendi direito a sua pergunta. A comprovação de renda? Desculpa. Tá. Não, a comprovação de renda não é uma coisa legal. A comprovação de renda fica ao seu critério. A gente fala que a gente não pode passar 30% por causa de um princípio de economia, né? Sim. Aí você vai sair até do direito, vai vir para economia. A ciência econômica fala o quê? Os seus gastos não podem ultrapassar 30% dos seus ganhos. Então, por isso que você vai vir no 30%. Mas aí é uma avaliação subjetiva, não é uma avaliação legal. Você faz a avaliação subjetiva como você quer. Ah, entendi. Não tem assim, nada que impeça. Aí a gente tem na prática, a gente aplica as regras da ciência econômica mesmo, que é os 30%. Contanto que sua renda não ultrapasse 30% do aluguel, tá bom. Certo, mas... Desculpa, contanto que o aluguel não passe 30% da sua renda, tá certo, valendo. Mas, por exemplo, tem condomínio IPTU junto que dá 1.000, por exemplo. Aí você vai abarcar todos os gastos. Ele não vai poder passar dos gastos. Mas é como volta a dizer, aí é uma avaliação subjetiva. Você pode, por exemplo, aceitar. Agora, da fazenda, ela deu uma fazenda, como o pai dela tem uma fazenda como garantia locatícia. Ao invés de ter dado um imóvel urbano qualquer... De boa. Fazenda é de boa? Eu entendo de boa. Porque você pode penhorar de qualquer jeito. A garantia é algo que você pode depois penhorar numa ação. Você pode penhorar numa ação. O valor da fazenda, ela dá o valor do prejuízo? Dá o valor da locação? Não dá? Dá. Se ela ficar devendo 1 ano, você não vai poder penhorar aquela fazenda? Talvez seja mais difícil. Talvez seja mais difícil do que um imóvel urbano. Nem tanto. Tá cheio de gente aí que gosta de comprar terra agrícola. E dá mais dinheiro do que você comprar imóvel urbano, rural. Então, às vezes, num leilão, num praceamento judicial, você consegue até vender aquele bem. Certo, mas ela disse que tinha uma lei que protegia o proprietário de não aceitar esse imóvel rural. Cara, desconheço. Que protegia... Assim, a aceitação da garantia também é subjetiva. É que as pessoas adoram criar situação e falar que tem uma lei que fala. Mas assim, talvez até tenha alguma lei municipal, tudo, e eu desconheça. Também não sou Deus, eu não sei de tudo. Certo. Mas eu vejo com uma avaliação subjetiva. Eu avalio como... Nossa, então a advogada dela foi muito criteriosa. Foi muito criteriosa. Eu questionei com ela falou, eu não questiono. Quando eu falei... Talvez até tenha uma lei, mas, volto a dizer, eu não sou Deus, eu não sei de tudo. Talvez tenha mesmo, eu não estou sabendo, mas eu nunca ouvi falar. Para mim, é sempre avaliação subjetiva. Entendi. Todos os cursos que eu já fiz, todas as palestras que eu já vi, todos os livros que eu já li sobre locações, nunca vi falar algo que impeça isso. Entendi. Eu questionei... Ela falou, não, minha advogada trabalha comigo há 25 anos... Daí ela falou, então você não vai trabalhar mais meu imóvel. Mas já quando eu questionei com ela, eu já tinha na minha cabeça que eu não ia trabalhar. Até avisei o zelador do prédio, ele ficou chocado.
Mas acontece. Não, acontece. Como talvez exista alguma lei municipal, alguma coisa, eu tô aqui falando que eu desconheço, alguém fala assim, esse palestrante é louco, o cara não sabe. Acontece. Tá bom, obrigado. Imagina. Todo mundo gosta de julgar a gente por qualquer coisinha besta. Doutor, diga. Tem mais uma pergunta aqui, depois eu passo para ti. Aliás, Adolfo Júnior Solemar, ele só coloca aqui, Praia Grande, sempre ao vivo, obrigado pela audiência, manda um abraço para todo mundo aí da Praia Grande. Milton Silva Júnior, via Facebook, nos questiona, contrato de 30 meses vencido, é renovável automaticamente? Sim, contrato de 30 meses venceu, como é que ele chama? Milton. Milton, contrato de 30 meses, ele falou, né? 30 meses. 30 meses venceu, automaticamente ele já renova. Vai aplicar a mesma regra, independentemente do que for. Venceu? Beleza, vou renovar? Vou sentar para discutir a renovação? Beleza, vai renovar conforme vocês acordarem. Não vou renovar? Não vou sentar para discutir? Renova-se automaticamente. O que a lei fala? Venceu o prazo do contrato, a intenção do legislador é não encerrar o contrato simplesmente pelo vencimento do prazo. Se vocês não se manifestam em querer encerrar a locação, tacitamente entende-se que vocês querem renovar. Então, o que a lei fala? Para a gente não discutir outro contrato, renova-se automaticamente das mesmas condições, só que sem prazo determinado. Lúcia Soares, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube, ela questiona uma coisa que acho que o senhor já falou, só para repetir rapidamente, para frisar. Além do seguro-fiança, pode pegar 3 meses de depósito adiantado? Pode. 3 meses de depósito adiantado, pode. Além do seguro-fiança? Não, além do seguro-fiança, não. Minto, eu comi a palavra além não, é dupla garantia. Isso dupla garantia é crime, não pode não, ou é uma coisa ou é outra. Doutor, aluguei o imóvel, recebi 3 meses de aluguel. Esse valor tem que ser depositado em nome do locador e locatário, como diz a lei? Tem que ser depositado? Cadê de poupança? Como bem o senhor disse. Não pode ficar no meu nome, que eu sou proprietário? Como bem o senhor disse, diz a lei. Porém, você pode deixar no seu nome depositado, contando que esteja atendendo as finalidades. Na verdade, quando que isso vai dar bucha? Quando o inquilino quiser o depósito de volta. Sim, aí é que vai dar bucha. Sim, tá no meu nome. Se você pegar, depositar, dar o dinheiro para ele de volta, acabou. Não sou obrigado a depositar em caderneta de poupança em nome do locador, locatário, como diz a lei, né? Diz a lei. Diz a lei. O correto seria fazer isso. Se você não fizer... Ninguém faz, né? Porém, aquela história, a prática comercial, mesmo estando errada, ela não altera a lei. Então, se der um problema, aí você vai sentir. Enquanto não dá problema... Tá tranquilo. A hora que der um problema, você vai sentir. Aí você vai falar, por que eu não fiz o depósito da caderneta de poupança? Ninguém quer ver locatário, nem locador. Ninguém quer saber, né? Não, mas aí deu certo a fazer. Sabe o que eu acho interessante fazer? Ou você faz assim, então você faz o repasse para o proprietário, pega um termo de responsabilidade dele que ele está se responsabilizando a depositar, manter aquele depósito. Pronto, está orientado a que ele tem que devolver o depósito. O proprietário quer o quê com o depósito? Ele quer gastar. Ele fala, nossa, que da hora! Eu tô com 4 mil na minha mão! É isso que os caras fazem. Não, posso fazer 3 vezes antes de vencer a locação, você não paga... Se o inquilino quiser. Aí o inquilino fala assim, eu não aceito, eu quero meu depósito agora. Aí você vai falar o quê? Não, mas fica aqui 3 meses. Não, eu não quero 3 meses, eu quero o meu depósito, o direito dele qualquer. Quero depósito. Corrigido. Se estiver em contrato, que cláusula no contrato? A da fiança dos 3 meses, que no final vai ser revertido. Peraí que o pessoal não ouviu, desculpa. Que esses 3 meses de depósito vão ficar, serão revertidos para o pagamento dos 3 últimos meses de locação. Sim, pode, mas contanto que esteja atendendo todas as exigências. Quer ver um exemplo clássico que se acontece e dá problema? Eu tenho essa mesma cláusula, pode ser revertido. Só que aí o inquilino está com prazo indeterminado já, certo? Ele é um ponto comercial, aconteceu isso comigo, inclusive, no meu escritório. Mudei o ponto comercial, não vou mais ficar aqui. Tá, mas você fica mais 3 meses? Não quero ficar mais 3 meses. Eu estou mudando daqui. Esse ponto comercial para mim está horrível. Aí você vai falar o quê? Não, fica mais 3 meses? Não é viável para mim. Eu quero meu depósito de volta. Você entendeu? Você não pode obrigar o inquilino a ficar os 3 meses. O contrato não vai dizer que você é obrigado a ficar os 3 meses. Ele vai dizer que você tem esta possibilidade. Você entendeu?
Aí você vai falar, não, mas no contrato está escrito 3 meses. Espera aí, mas os 3 meses é uma possibilidade para você ficar. Não é uma ordem. Você não pode fazer nada contra a sua vontade, a menos que a lei determine que você faça. A lei não determina que você faça isso. Doutor, bom dia. Bom dia. Caso semelhante a da colega, só que com uma agravante. O inquilino... Adoro agravantes. O inquilino depositou comprovante bancário de caixa eletrônico, só que nunca apareceu na conta do favorecido. Uou. O chamado envelope. Presume-se envelope vazio. Como proceder nesse caso? A prova do pagamento, ela se dá para quem pagou ou para quem recebeu? Cara, aí eu vou te falar assim, vamos ser práticos. O problema é, ele tem a prova do pagamento de quem pagou. E ele tem a prova do pagamento que não recebeu. A prova de que eu paguei é o comprovante que eu paguei, não que você recebeu. A prova do meu não recebimento, o meu comprovante que eu não recebi. Eu tenho 2 provas aqui. O que é interessante fazer? Abrir um procedimento administrativo no banco. Ou ingressar a ação no banco. Para mim, você está inadimplente comigo. Eu não recebi o dinheiro. Eu não recebi o dinheiro. Você está inadimplente comigo. Mas isso é uma questão dele e não minha, correto? Eu acho que... Não, o inquilino que é a pessoa que é legitimado para fazer isso no banco. Se ele não fizer, eu entendo que você está inadimplente comigo. Na verdade, interessante é os 2 buscar isso, viu? Que isso pode se tornar uma bomba lá na frente. Uma coisa que acontece muito, que aí eu posso dizer é mais prático, não é tão complexo quanto isso, fraude de boleto. Fraude de boleto. O cara fraudou o boleto. Você tem um boleto toda vez do banco X. Aí o cara recebeu um boleto do banco Y e pagou. Quem paga mal, paga 2 vezes. Comigo você está inadimplente. Você que deveria ter o dever de zelo, de observância e fazer correto. Então, comigo você está inadimplente e você tem uma ótima ação contra o banco. Você. Eu não. Eu tenho que cobrar de você. Nesse caso que você está me passando, ele tem aqui um envelope em branco, praticamente, né? Envelope vazio. Mas como é que você vai alegar que o envelope é vazio? Talvez, às vezes, tem erro no banco. Tem o pessoal que abre caixa eletrônico e tira dinheiro de envelope. Tem. Então, a nossa prova seria um extrato bancário que aquele valor não caiu. Exatamente. Eu acho interessante fazer, sabe o quê? Levar isso para o judiciário, para não dar problema. Antes que dê problema. Levar isso para um Sejusc, uma conciliação, que isso vai dar problema. Obrigado, doutor. E você está intermediando. Você é corretor? Sim. Você vai sobrar para você. Ele entrou no imóvel, está contratativo? Não, contratativo já há 3, 4 anos. 3, 4 anos? Esse mês específico. Ah, que legal. Foi o pagamento do aluguel. Ah, que bacana. Para mim, você está inadimplente. Doutor, o senhor abordou no caso da exoneração do fiador e no caso, por exemplo, da exoneração do locatário, principalmente quando o locatário falece. Quais seriam os procedimentos no caso específico? Principalmente no caso de um aluguel de um contrato já indeterminado, já tem alguns anos, e o locatário vinha pagando em dia até o seu falecimento. De quem fica a responsabilidade no caso? Dos herdeiros. Os herdeiros. Os herdeiros, eu aplico o princípio do Saizinho de forma análoga. Ele vai ser aplicado para os herdeiros da mesma forma. Eles que vão estar sendo responsáveis pela locação. Porém, os herdeiros estão morando no imóvel? Tem ninguém morando no imóvel? Se não tem mais ninguém morando no imóvel, ele era a única pessoa, acabou a locação. Você perdeu o objeto. Não é porque ele morreu, não tem mais ninguém no imóvel, mas tem herdeiro que a gente vai continuar mandando a conta para os herdeiros. Não, acabou a finalidade da locação agora. Tem pessoas que moram no imóvel, que as pessoas têm que aditar em nome delas. Senão ele está inadimplente. Na verdade, isso também volta a ser uma questão subjetiva, né? Você vai avaliar o que o proprietário quer fazer. O que as pessoas que estão no imóvel querem fazer. Pessoas que estão no imóvel, elas querem continuar morando, pagando aluguel? Vamos aditar o contrato aqui, vamos fazer. Não, ninguém quer, todo mundo quer ser safado. Então, vamos meter o despejo em todo mundo aqui. No caso, o fiador, ele quer exonerar-se da responsabilidade. Ele quer se exonerar, mas isso ele pode fazer. O contrato está ativo? Tem gente morando no imóvel ainda? Tem gente morando no imóvel. Você vai aplicar a mesma regra. Ele pode se exonerar, um direito dele, vai ficar 120 dias responsável. Eles têm que dar uma outra garantia, senão todo mundo vai despejado. Mas a partir do momento que o locador foi informado, então o administrador da imobiliária, por exemplo, tem que providenciar esse novo contrato. Sim.
Tem que providenciar esse novo contrato. Você tem um problema que você tem que corrigir. Mas se o administrador não corrigir isso, embora o fiador solicitou, qual seria o procedimento aí, cara? O fiador solicitou para corrigir. Você tem que fazer. Mas se ele não você faz, tem a obrigação exemplo, de fazer. Ele continua com a responsabilidade Você tem a ainda? responsabilidade, sim. Você tem que fazer. Você tem que corrigir esse problema. Como é que você vai deixar um problema grave desses e vai fechar os olhos e fingir que você não está vendo? Mas digamos assim, um contrato, por exemplo, indeterminado já tem muitos anos, por exemplo, mais de 20 anos, por exemplo. E esse contrato, provavelmente, acho que não existe mais. O locador tem essa garantia? Se ele quiser amanhã acionar, por exemplo, o fiador, se não tem esse contrato, supostamente? Tem, porque o contrato existe. O contrato de locação, ele não necessariamente tem que ser escrito, ele pode ser um contrato verbal. Ele pode ser verbal. A partir do momento que você está no imóvel, você tem contrato de locação. Você não tem o contrato escrito, tudo bem. Você vai fazer a prova do contrato. Simples, você só vai fazer a prova do contrato. Eu tenho trocas de e-mails aqui mostrando que ele é meu fiador. Eu vou fazer a prova do contrato. Mas isso é algo, por exemplo, que já está mais ou menos há uns 20 anos, mas não tínhamos essa tecnologia hoje. Sim. Mas como é que ele pode provar, por exemplo, o locador? Subjetivo. Aí você vai adotar critérios subjetivos do que ele vai usar no processo. Ele pode provar por todos os meios de direito admitidos, testemunhas, depoimentos pessoais. Ele vai fazer a prova de qualquer jeito. O problema é que isso vai ser submetido ao judiciário. Ou seja, ou o administrador corrige isso rápido, ou ele vai ser envolvido na demanda judicial. Entendi. Quando você tem um problema, a gente não consegue resolver, é judiciário. Aí no judiciário, aí você não sabe o que vai sair de lá. Perfeito. Entendeu? Obrigado. Anderson, só para complementar aquela parte, eu achei aqui qual foi a parte. Ela se baseou pela lei federal, medida provisória 143 de 90. Foi revogada? Não, é assim, essa lei diz: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida. Não, pera aí, ela está falando da lei da impenhorabilidade do bem de família. Não, pera aí, bem de família é uma outra situação, não tem nada a ver com isso aí não. Bem de família é o seguinte, cara, eu só tenho aquele único imóvel. Único imóvel eu só tenho aquele único imóvel, eu moro lá, beleza, ele pode ser penhorado? Depende. Eu dou aquele imóvel de garantia bancária. O banco não vai tomar meu imóvel? Eu tenho aquele único imóvel lá, que é um imóvel de condomínio. Eu não pago condomínio. O condomínio não pode tomar meu imóvel, que é bem de família? Lógico que vai tomar. Execução fiscal de IPTU. Então, você não tem para onde correr. O bem de família, ele vai te proteger em algumas execuções para falar o seguinte: o princípio da dignidade da pessoa humana. Você tem aquele único bem que você mora, aquele bem não pode ser penhorado, exceto obrigações próprio terreno. Que as obrigações que são em prol da coisa. Se eu dei aquele imóvel como garantia, acabou. A mesma coisa, caso... fiador, que acontece muito. Você vai executar o fiador ele deu o imóvel de calção. Não, desculpa, você vai executar imóvel calcionado. Você vai executar e falar assim: não, mas é bem de família. Peraí, mas você deu o seu imóvel como garantia. Ele pode alegar bem de família, pode fazer o que ele quiser. Porém, porque dificilmente o juiz vai dar. Na prática, muitos fiadores só têm um imóvel. Então, se você pensar dessa forma, ninguém pode dar imóvel de calção. Ninguém alugaria. Só que nesse caso eles tinham vários. Vai no banco, dá o imóvel de calcionamento para você pegar um empréstimo pessoal e ver se você não vai perder o imóvel. Entendeu? Doutor, diga. João Reinaldo, que nos acompanha ao vivo pelo Facebook, ele coloca uma pergunta aqui bem grande. Vamos lá. O inquilino que faz a continuidade do contrato vencido através da continuidade de pagamento. Quanta continuidade? Não é? Tudo continuou. Tudo continuou. Continua valendo o contrato. Pronto. Tem direito a essa continuidade quando muda de endereço? E aí ele exemplifica. Por exemplo, um inquilino comercial obteve a continuidade do contrato através da continuidade de pagamento. Porém, ele mudou de sala comercial no mesmo local, imagino que no mesmo prédio, sei lá, mas não documentou isso. Nesse caso, perde-se o direito da continuidade? Primeira coisa, eu quero saber que continuidade que você está falando, porque você está falando, eu continuo com a locação. Beleza, continuo pagando aluguel. Você continua pagando aluguel, você continua na locação. Mas só que eu não continuo mais no imóvel, então você não está mais continuando na locação. A locação, o objeto dela não é o pagamento do aluguel, o objeto dela é o imóvel. Se eu estou na sala 1, imóvel comercial, sala 1, e fui para a sala 2, eu não tenho mais a locação da sala 1, eu estou na sala 2. Então, continuando a pagar o aluguel da sala 1, aí você tem um problema para corrigir. Não continua o contrato, porque você já não está mais na sala 1. Você continua tendo uma locação, mas
ficou uma coisa estranha aí. Você tem que estar na sala 2 e fazer o contato com a sala 2. O da sala 1 reverteu, venceu. Eu posso transferir a locação? Mesmas partes, o mesmo locador, mesmo locatário? Bacana, você faz a transferência, mas tem que ser documentada. Você entendeu? Senão você vai entrar na situação tácita. Em tese, pode ter essa continuidade, mas só que a locação da sala 1 acabou. A locação agora é da sala 2. E Rogério Fernandes, que nos acompanha também ao vivo pelo Facebook, ele pergunta, quando na devolução da garantia, depósito, posso considerar o valor atual do aluguel ao invés da correção da poupança? Correção da poupança. Correção da poupança porque é o valor que estava aluguel. Senão você vai ter uma situação seguinte, você tem um aluguel que ficou lá 10 anos. Aí 10 anos atrás o aluguel era 500 cruzeiro, que agora vale 200 conto. Aí agora o aluguel vale R$2.000 com todas as correções. Você vai querer que o cara te complemente o valor? Não tem como. É a correção daquilo que está depositado à época, que foi ato jurídico perfeito. E aí ele continua, imóvel financiado. Eu imagino que ele está falando que o proprietário tenha o imóvel financiado, claro. Pode ser locado? Pode, sem problema nenhum. Sou proprietário. Olá, boa tarde. Bom dia. Por gentileza, quando tem uma locação residencial, 30 meses, termina então o contrato, como o senhor disse, ele é auto-renovação automática, né? Isso. Fazendo-se o aditamento da nova data de mais 30 meses, ele tem multa se ele quiser sair daqui a 6 meses? Sim, o contrato está com prazo determinado. O contrato com prazo determinado tem a multa pelo encerramento. Normal. Você vai aplicar normal. Renovou? Normal. Você vai aplicar a regra normal, mesmo que ele não tivesse sido renovado. A regra é a mesma. Caso não tenha sido feito o aditamento, uma renovação automática é a mesma coisa? Aí já não tem mais multa. Então tá tá certo. O que a lei vai proteger é o seguinte, eu sou proprietário, eu sei que até o dia 10 de agosto do ano que vem você está me pagando aluguel. Então eu estou ciente que até o 10 de agosto você está me pagando aluguel. Você vai querer parar de pagar aluguel antes, eu vou tomar um prejuízo financeiro. É isso que a lei proíbe. É isso que a lei está protegendo nesse caso, eu, locador. Você entendeu? Mais ou menos isso. Doutor, o senhor citou o caso de funcionário que é transferido para outro município e, por isso, vai deixar o imóvel, ele enquanto locatário. E aí não paga multa, faz-se o distrato. Muito bem. Mas e se não é o caso de transferência? Por exemplo, para localizar, contextualizar, ele é morador no município de São Paulo, faz um concurso público, sei lá, no município de Campinas. Passa no concurso público, é chamado, tem que se mudar para lá. Então, ele vai deixar daqui e mudar para lá. Não é transferência, ele passou numa coisa. Ou não seja um concurso público, seja uma contratação e ele tem que se mudar. Prevalece o mesmo princípio, ou seja, ele pode fazer o distrato deste aluguel sem multa? Veja, vai entrar numa situação de discussão judicial. Por quê? O inquilino, ele não vai querer pagar a multa. Ele vai alegar aquilo que eu falei. O proprietário não vai querer saber. Ele vai querer receber a multa. E, nesse caso, você não tem um artigo na lei que fale. Você vai submeter-se ao judiciário. Aí vai a interpretação disso. Eu entendo que não. Porque o que a lei tenta proteger naquele artigo é o direito de emprego. Eu não perder o meu emprego por conta de locação. É isso que a lei está protegendo, direito do trabalhador. Nesse caso, não. Nesse caso, foi eu que fui buscar um concurso fora. Então, foi a minha conta em risco. Porém, é passivo de interpretação contrária. Obrigado. Doutor Paulo, parabéns aí pela sacada do não recebimento de garantia. Eu confesso que não sabia desse detalhe que é importante. Ele se presta também para aluguéis comerciais, no caso? De garantia antecipada? Não, de não pegar a garantia e tem-se a condição de despejo em 15 dias. Sim. E com a nossa burocracia tupiniquim, sai em 15 dias mesmo? Ou o que pode ser de prazo aí, no caso? Volto a dizer, você está bem com Jesus? Penso que sim, né? Pensa que sim? Mas precisa perguntar para ele se eu estou, né? Depois eu mando uma petição para ele e pergunto. Se ele falar que não, você está complicado aqui, viu? Já entendi. Mas geralmente vai ser em 30 dias, por aí. Geralmente, se a vara estiver boa, agilizando, trabalhando bem, sai às vezes em 30 dias. E serve para... O problema é que é o seguinte, quando você vai para o judiciário, você não tem prazos. Por quê? Você tem, às vezes, uma vara com 20 mil processos e 5 funcionários. Perfeito. Aí, beleza. Você tem 5 funcionários, assim, jovens, pessoas que estão na correria, que estão trabalhando. Aí anda rápido.
Agora você tem 5 funcionários que são aqueles caras que já estão já com meio preguiça, que falam, sou funcionário público mesmo, não vou fazer nada. Ou tenho que chegar 1h da tarde, vou chegar 1h15 aqui, vou ver uns vídeos no YouTube. Tem um monte que faz isso. Perfeito. Ou então o cara que é aquele cara mais lento para trabalhar. Porque quando você vai fazer o concurso público, ninguém te avalia se você tem rapidez no trabalho. Deveria, mas ninguém avalia se você tem rapidez no trabalho. E às vezes tem aquele cara que demora... Uma vez eu fui fazer uma audiência de conciliação no Juizado da Vergueiro para bater uma ata que já tem praticamente quase pronta no computador, só para falar que não tem acordo, o cara levou 1 hora. Nossa. 1 hora. O cara, acho que ele lutava o UFC com o computador. Não tinha como. E quando a gente começou a criticar, ele... aqui, vocês estão me desacatando. Aí outro advogado de abuso de autoridade vai todo mundo para delegacia agora. Então, Entendi deu porrada. E o cara com uma dificuldade enorme de fazer uma ata do computador. Pensa, às vezes, uma vara com 5 funcionários desses. Tá sujeito. Vai demorar 1 ano sua liminar. Entendi. E não ter o que fazer. Mas, via de regra, ela é sempre mais rápida do que a normal. Sim, com certeza. Certo. Que a liminar, o juiz recebe o seu processo e fala, já sai agora do imóvel. Tá ok. Independente do prazo. Agora, você pensa assim, se na liminar já pode demorar, imagina se não tiver liminar. Uhum. E no caso, por exemplo, o senhor acha ideal, após quando do término dos 30 meses, que seria o contrato padrão, fazer-se um novo para não configurar indeterminado ou para tirar o inquilino é a mesma coisa? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Tanto faz. Eu, às vezes, até prefiro que seja prazo indeterminado. Às vezes você está de saco cheio de inquilino. O inquilino quer sair, ele não precisa te pagar multa. Ele já pega e sai pronto. Perfeito. Tá ok, obrigado. A ata era de infrutífera. Ata de infrutífera. Ele acabou de... bom dia, né? Bom Ele dia. acabou de responder minha pergunta, que era por prazo indeterminado. Beleza. Doutora, mais uma questão. No caso, por exemplo, do inquilino que pleiteia sair do imóvel porque o imóvel se tornou insalubre, tá? Por mofo, por condições de cheiro, mau cheiro. No caso, é devido à multa ou teria que ser a parte de conversa? Você acabou de pegar o calcanhar de Aquiles da multa contratual. Aí não há resposta para isso daí, porque você vai avaliar o que está acontecendo. Você vai avaliar muita coisa. Se ficou insalubre, mas por que ficou insalubre? Porque o proprietário tem o dever de dizer ele não zelou? Porque o inquilino tem o dever de dizer ele não zelou? É muito subjetivo isso. Você vai ter que ver exatamente o caso e você vai ter decisões que nem orégano, vai ter para qualquer gosto. O caso, Tem então, como. seria realmente entrar em acordo com o proprietário, porque... O acordo é a melhor coisa. O problema é que o proprietário não vai querer entrar em acordo, né? O proprietário quer dinheiro no bolso. Doutor, pelo... Não entendi, desculpa. Eu posso estipular um valor de garantia, em vez de ser os 3 aluguéis, eu querer um valor acima, por exemplo, de 3 aluguéis daria R$ 4.500, um exemplo. E aí eu estipulo um valor de 6 ou de 10. Certo. E se o locador concordar... Não é o que prevê a lei de locações. Porém, como estamos falando de direito civil, nós estamos falando de um instituto que o que não é proibido é permitido. A lei proíbe? Não. Se a lei não proíbe, você pode fazer. Se as partes concordaram, ok. Se todo mundo concordar, tudo bem. Só mais uma não dúvida, é proibido. rapidinho. Eu trabalho um pouco com expatriados e muitas vezes eles são transferidos para outros países ou países de origem. E alguns proprietários, já por experiência, o cara entrar, ficar 1, 2 meses e eu receber a minha comissão, querem botar um prazo de pelo menos 1 ano sem que o expatriado rescinda, sem pagar multa. Isso também é legal? Se acordado? Olha, um ano rescina sem pagar multa? Por exemplo, se ele for transferido de país, dentro desse 1 ano, ele tem que pagar a multa proporcional. Se for após esse 1 ano, ele não paga. A multa proporcional, ela tem que ser paga Eu dentro digo do prazo... por caso de transferência. Sim, é uma rescisão. É uma rescisão de qualquer jeito. Você pode colocar sim isso daí. Porém, volta a dizer aquele negócio. O cara saiu, ele vai pagar multa com o quê? Não, então ele tem que entregar o imóvel ainda. Ele não teve o aval para sair do imóvel. Então, para ele ter o aval... Você vai buscar o cara lá no exterior. Não, ele ainda não foi transferido, né? Ele está dizendo que vai ser transferido, mas ele combinou no contrato, caso isso ocorra antes desse ano, ele paga uma multa de 3 aluguéis. Não tem problema nenhum. Okay. Não tem problema. O único problema que vai ter é se futuramente você receber do cara a multa. Não, normalmente eles pagam o quê? É mais se eu posso. Pago.
Só o brasileiro que dá problema mesmo. Não, eu já vi estrangeiro já que saiu do imóvel, simplesmente nem saiu do imóvel. Ficou um mês sem pagar aluguel, ficou no segundo, o proprietário foi lá, embaçou na porta do imóvel, ligou, pô, mas o imóvel tá fechado. Como o imóvel tá fechado? O imóvel tá fechado. A gente foi lá, falou com os vizinhos, o cara já tinha saído do imóvel. O cara saiu faz 2 meses, o imóvel não falou nada, foi embora. Como também aquela história. Eu já vi acontecer assim, inquilino sangue ruim. O cara entregou o imóvel. O cara ligou na imobiliária e falou assim, ó, vem buscar a chave do imóvel aqui que eu acabei de sair de lá. Como saiu? Acabei de sair, tô indo pra Bahia, tchau. Desligou o telefone. Você não acha mais o cara, você não sabe mais onde o cara tá. Não, gozado, é bom? Você vai lá no imóvel, lá o cara ele teve a coragem de pegar lá tinta esmalte sintético preto e meter em todas as paredes da casa. Pega o cara. Pega ele. Doutor, Kleber Aloy, que nos acompanha pelo Facebook, a pergunta já foi respondida. Fiador que prestou fiança e não honrou com o pacto da inadimplência locatícia, na execução da dívida poderá ser penhorado único bem dele e que reside? Já foi dito, doutor fala, pode. Ok. Felipe Ligabo, que nos acompanha ao vivo pelo YouTube. Última pergunta, então, da manhã, devido ao adiantar do horário. Se o locador não comunicou ao locatário determinado vício no imóvel, ele se responsabilizará por danos ocorridos devido ao seu silêncio? Inclusive o corretor talvez junto, viu? Inclusive o corretor talvez junto, que como que você, corretor, não sabe? Vistoria. E outra coisa, corretor... Não, se for um vício oculto, nem o locador sabe. Agora, se não é um vício oculto, por exemplo, você vai alugar um imóvel que tem uma feira na porta. Como é que você não sabe que tem uma feira lá na porta do imóvel? Você não vai avisar o inquilino? Você tem que avisar. Isso é uma coisa que tira o sossego. Você não vai avisar que lá os caras gostam de fazer pancadão, baile funk? Meu, eu não gosto de dormir, de noite eu não gosto nem de criança falando alto na minha porta. Quem diria um pancadão. Uma vez só que eu fui dormir na casa de um colega meu que teve um pancadão no meio da rua, eu queria morrer, cara. Quase que me deu um tiro. Aí já pensou, você não avisa isso pro inquilino? Então, você responde junto com o proprietário. Você escondeu. E dá pra pessoa, assim, pedir o distrato.